Lembro que eu era criança e estava brincando com as roupas da minha mãe enquanto ela não estava em casa e ela apareceu. Então foi um choque, ela chorava muito e ali eu entendi que eu era um problema, assim. E é impossível existir aceitação sem existir respeito. Tem gente que aceita, mas não respeita. Então eu prefiro que me respeite do que me aceite. Você pode não me aceitar, mas desde que você respeite a minha existência. Ela chorava muito. E quando ela chorava muito, ela dizia que eu tinha que prometer para ela que eu nunca mais iria fazer aquilo, porque aquilo não era coisas que meninos faziam. Então eu fui bem reprimida, assim, tipo, de algumas formas. E hoje eu não gosto muito do conceito de aceitação, que eu acho que ninguém precisa de ser aceito, a gente precisa de ser respeitada. Eu acho que a aceitação pressupõe uma condição de superioridade. Alguém está superior a você precisa de te aceitar pelo que você é. E eu acho que é impossível existir aceitação sem existir respeito. De fato, eu errei, falei uma coisa que não devia ter falado. Mas a partir daquilo foi baixaria, assim, ladeira bárbara. abaixo. E agora você vai ter internet para você. o Pod é Pop! Se joga, pintosa, põe rosa. Não faça dengosa, põe rosa. Meu amor, boa noite, Brasil, bom dia, Itália. Amiga mulher, seja bem-vinda. Esse podcast que é um surto, entendeu? Na tela do YouTube pra senhora. Eu sou Henrique Martínez e ele é Everton Franzói. E aí, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Everton Franzói. Agradecer aí o carinho de todo mundo do YouTube, Instagram, WhatsApp, todo mundo, gente, pelo carinho aí que estão tendo com a gente. E já vamos pedir, bicha, pra vocês se inscreverem no nosso canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação. Tem a gente em todas as páginas aí do Pod é Pop. Coloca a gente no Deezer, Spotify, SoundCloud, TikTok. Tem a gente em todos os lugares. Então coloca lá o Pod é Pop pra vocês poderem curtir a gente com muita informação, diversão, né? E arrasar nas risadas, que é o que a gente quer trazer pra vocês. Muita alegria com informação, né, amor? É, meu amor, e muita alegria são nossos quadros que a gente traz pra senhora. Também, às vezes, esporadicamente, como o Giro do Pod, onde a gente vai nas melhores festas pra levar a senhora que tá cansada, que não quer sair pro rolê, mas força a gente ir lá pra assistir a gente nas melhores rolês, menina, querida. O que está entrando, tamo indo. É, querida, o Giro do Pod. E também tem a gente aqui, além do Giro do Pod, Pod é Pop Desafio, onde a gente tá em dois competidores, tanto os DJs quanto os influencers, pra poder disputar aqui, uma disputa bem legal, onde você aí de casa pode participar com as respostas e eles ganham esse troféu. Mostra aí o troféu, amor, peguei o troféu. Meu amor, um troféu que brilha no escuro, babado, querida. Pop, que nem aqueles tazos antigos que a gente tinha, né, uma chips, tá, querida? E você tá esperando o quê? Pra hypar o nosso canal, hype o nosso canal, bicha, pro YouTube poder entregar pra mais pessoas. A gente tem essa função aqui no nosso canal, então hype o canal pra gente poder ser entregue e pra as bichas poder viralizar, que é isso que as bichas tá precisando, viralizar. E pra poder começar essa palhaçada, a senhora grita comigo e pede pra Vamos produção lá. o quê? Solte a vinheta! Solta a vinheta, produção! E agora você vai ter internet para você. o Pod é Pop! Ai, meu bem, ele é muito pop, ele é tudo de bom. E ele também é, olha, Uzi Roof. Uzi Roof tem todos os estilos, se a senhora tiver um, pode encontrar também lá na Uzi Roof. São lentes polarizadas, UVB, UVA, de acrílico prêmio. E se você tem uma festa e quer levar esse stand pra alegrar e trazer também, assim, olha, um charme nessa festa, é só entrar em contato com o Uzi Roof. Bota aí na tela, Maiara. É com o Uzi Roof, gente, que você vai garantir aquele modelo perfeito com muito estilo e qualidade. Armações são de acetato premium em metal e lentes polarizadas com proteção UV 400, porque a gente gosta de brilhar até no reflexo, né, melhor? E o melhor, como o Henrique disse, a Uzi Roof leva essa experiência pra onde você estiver. Dá pra você contratar os melhores stands pra sua festa e vai com o vendedor lá pra poder encontrar o seu modelo favorito. Que nem eu falo, jogo do medo, 3 horas da manhã, não trouxe o óculos, bota lá um Uzi Roof e vai no stand da boate. Não trouxe óculos pra compor o look, que nem o Henrique que não trouxe hoje. Ai, mas eu já vou escolher um Uzi Roof agora aqui. Esse daí é de porque plástico, esse daqui não é Uzi mas é o Roof. estilo que eu quero ter hoje, entendeu? Uma gata cibernética. O patrocinador tá dando um óculos, escolhe um pra Eu vou você, escolher vamos ver. depois da convidada. Depois das convidadas, Porque vai que eu tá. escolho que a convidada quer já pôr no rosto, entendeu? Então escolha Não aí. vou fazer essa gafe. Mas vou trazer pra você o aqui, melhor olha, disco com Uzi um Roof. talento, entendeu? Da internet. Ela que é Conta. artista desde criança, se apaixonou pela história, aonde se tornou historiadora, apresentadora, escritora e todas as
tesouras, que honras que uma mulher pode ter na vida, ela conquistou e tá aí fazendo um sucesso na Dia TV, aonde deu uma voz às mulheres que são assim, olha, maravilhosas como a gente, querida. Gente, é do signo de Capricórnio, tem 28 anos, menina. Será que ela tá namorando, tá solteira? É o que eu sempre pergunto aqui. Relacionamento aberto, vamos querer saber de tudo, será né? que aguenta? Nas redes sociais tem mais de 700k, 1000k, menina. Então assim, ela Tá vendo? não é influencer, conversa, que é influencer. Será que faz joguinho? Será que faz joguinho do tigrinho, menina? Vamos saber disso, porque quem nós temos aqui? Transpreta! Que alegria, Cadê gente. as palmas? Tô Olha, super babado. apaixonada. Buonasera! Eu Buonasera, acho. senhorita! Oi, meus amores. Tô super honrada de estar aqui. Amei. Tô fascinada pelo cenário, gente. Já assisti outras vezes, mas pessoalmente é chocante. É bárbaro. E você veio já combinando um amarelo, Eu um vim, azul, eu falei assim, né? vou trazer uma cor, uma coisa pop art, né? Pra Catei poder- a ref. Pra poder Olha. combinar. Vim Eu seguindo, acho. vim acompanhando. Então, e junto com a beleza, dá um zoom aí, Mayara, tá babado, porque assim, a gata é maravilhosa. E Obrigada. vai ficar mais maravilhosa com esse Use Rolf que a gente vai dar de presente pra você. Qual que você Amo. escolhe, Tran? O que é gente, a eu cara tava da com Transpreta? muita dúvida. Vai, gata, mas bora. eu acho que eu vou nesse daqui, ó, porque eu gostei muito. Eu Uma coisa gosto, Juliette, assim. Eu gosto. Bora. Gostei. Olha aí, mostra, dá um zoom que a gente já vai mostrar. Pá, querida, é isso. Chique. Gostei, E olha, você, a Night. Henrique? Eu vou gosto. de uma coisa assim mais clássica, uma coisa Clássica. rosa com azulzinho, entendeu? Fazendo esse contraste, Obrigado, menino, pessoal menina. do Zirhof, vocês arrasaram. Obrigadão. Amei, Pode gente. tirar agora o óculos, tudo certo. O presente já tá garantido, a gente não vai tirar de você. Posso levar, então? É, meu amor, aqui nesse podcast leva mesmo. Tem isso, menina? Já te deram as coisas que já tomaram? Conta pra Acontece, gente. né? Passada, menina, só pra usar e dar aquele babado? É, acontece bastante nos bastidores, né? Às vezes a gente tem que devolver o figurino, a gente tem que devolver, a gente fala, isso aqui que é meu, mas tem que devolver, né? Só pra poder dar aquele tchan. É uma coisa de estúdio ali naquele momento pra acontecer, mas depois não é seu, né? É, às vezes as pessoas não entendem muito bem, mas tem um styling, uma curadoria para poder pensar nas peças em específico e aí depois você tem que devolver. Mas quanto dão, na verdade, realmente é dado, né? Aí eu Já acho que é um rasgou outro algum? caso. Já deu babado? Tipo assim, ai, rasguei Já, numa festa, já sujei. rasguei. Ai, acho que eu ia falar, mas acho que não devia. Da marca. Mas já aconteceu, Não precisa gente. falar a marca. Já aconteceu. Deu aquela mas- costurada básica. É, mas é porque era uma rendinha, né? E renda é bem Ai, é babado. fácil. E aí vai de- pra uma festa, vai descer até o chão. Ali, quanto viu, meu amor? Já foi. Babado. E você é da onde? Conta pra gente. Eu sou de Belzonte. Belzonte. Que legal. Belzonte. Sou mineira, nascida e criada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Minha família é de Minas. Foi lá que eu me fiz, me criei, me descobri. Filha única? Sou filha única. Paparicada, então. Acho que, não sei, talvez. Quando criança, não? Dizem que sim. Pela avó? Também. Porque a avó Também. parica as Minha avó neras me toda. adorava. Mas eu acho que por eu ser LGBTQ+, acho que causou alguns conflitos. Mas quanto mais nova, eu fui muito paparicada. Quando estava dentro da expectativa do que a minha família julgava que era a esperada, Uhum. aí tinha ali mais, assim. Mas eu tinha irmãs de consideração. Fui criada com primos, então a gente tá. morava na mesma casa. Então, por mais que eu era filha única, tinha ali um senso de comunidade, dividir, coletividade, legal. sabe? Geralmente o pessoal de Belo Horizonte tem um sotaque que entrega. Cadê esse sotaque, amada? A vida foi tirando. A vida que tirou a fonoaudióloga. Não fui a fonoaudióloga, nunca fiz, nunca Nunca fiz. fez? Nunca fui, inclusive, fui umas ou duas vezes, mas nunca fui nessa intenção, na verdade. Eu acho que o teatro talvez tenha me ajudado. Neutralizou, assim, o sotaque. Neutralizou, mas nunca foi também pensado. As pessoas já me perguntaram se eu quis tirar o sotaque, mas às vezes ele vem forte, viu? Às Ele- vezes ele recebe um chamado. Esse forte já foi Porque o uma pessoal de coisa Belo mais Horizonte é velha. babado. Tem, Eu tem, acho. tem aquele puxado gostoso do, Tem. do mineiro, né? Não sei como eles falam de um jeito Trem diferente, bom que eu, acho, demais. que eu acho lindo, eu acho uma Um trem bom delícia. demais. E você acabou de dizer que do colégio, então você sofreu algum tipo então, de preconceito quando criança, por ser uma criança LGBTQIAP+.
Acho porra que é Que é essa? mais que a Que, menina que alfabeto é esse? é Que linguagem é essa? Chega! Estamos Vamos militar, cansadas! vamos militar. É GLS. Na Eu nossa sou o é- S. Na nossa época Eu era sou o GLS. S. Você tem. Tem não, 28. Não, ainda, Não, ainda é meu menininha, gata. A gente só tem mais 10 do que você. Então era só nas 3 siglas mesmo. Mas Amo. como é que foi, então? pra Então, o que você? aconteceu, gente? Eu sempre fui uma criança que não fui benquista, bem-vinda em alguns espaços durante a minha infância, assim. Talvez por eu perceber que eu era um corpo estranho no sentido da maioria das outras pessoas. Eu fugia de uma norma, de uma ótica. Então, isso fazia com que as pessoas me enxergassem com certo distanciamento, sabe? E isso, para mim, era bastante difícil de lidar, mas também era comum. Então, também não era uma coisa de, ai, quero mudar essa realidade. Tá. Mas houve um certo momento em que eu percebi que eu me destacava de outras formas. E essa forma foi através da educação. Então, eu era uma aluna um pouco quanto inteligente, meio a nerd da sala. CDF. A assim, CDF. E é o que eu sempre pergunto, era aquela CDF que passava cola ou não passava cola? Deixava ser... Passava, por isso que Era eu que- consegui fazer o meu lugar na escola. Ai, não tem Porque eu isso. entendi. Comprava votos. Fazia trabalho nas crianças? Fiz, fui representante de turma Olha. também, então tinha esses Babado. outros lados, assim. E eu sabia que eu não conseguia ser a pessoa mais popular da escola, eu sabia que eu não conseguiria ser a mais bonita, sabia que eu não conseguiria ser a melhor nos esportes, então eu fui tentando encontrar nesse meio tempo o que eu conseguia me destacar. E eu lembro que isso talvez era a minha zona de conforto dentro desse ambiente que era tão desconfortável para mim. Então eu acabei fazendo amizade ali com os populares da escola, da sala de aula, muito por isso, porque eles queriam ter acesso ao conhecimento que de alguma forma eu tinha. Tá, Que você meu ia bem. entregar o trabalho e botar o nome deles. É Era isso. bastante isso. Mas é babado, menina. É Que ela ia passar aquela fila assim, ó, pra pessoa. Ah, a resposta da Pra matemática você eu é dou, essa, pra meu você eu não amor. dou, pra você eu não dou. É um jogo, né? A vida é um menina. jogo. E A vida é dentro- uma selva, né? Na É, verdade. A gente tem amor. que começar a aprender qual é as nossas armas que a gente pode lutar. Mas eu gostaria de saber o seguinte: em que momento você se deu conta que era uma mulher trans? Qual referência foi que você teve? Ou isso já era muito claro para você e você não se olhava, não se via e entendia que tudo aquilo seria diferente? Olha, as pessoas quando me perguntam isso, eu fico tentando buscar memórias pontuais. E, de fato, eu acho que não tenho memórias específicas que me façam entender a partir daqui essa chave virou para mim. Mas talvez eu entenda que esse processo ele sempre foi contínuo. Eu sempre fui me entendendo ao longo do processo e não consigo ter um marcador do tipo foi a partir daqui que eu me chamei Giovana. Mas é engraçado porque na minha infância eu sempre brinquei muito com a Tainara, que era minha irmã de consideração, minha prima. A gente morava junta, por sinal, e aí, de alguma forma, eu me identificava muito com bonecas, coisas de menina, abre aspas. Então, eu sempre estava nem lá, nem cá. Estava, assim, no meio termo. E aí, nessas idas e vindas, teve um episódio que foi quando a minha mãe, eu era criança, acho que eu estava ali com os meus 6, 7 anos. Então, eu não lembro com muita clareza em detalhes, mas eu lembro especificamente de que minha mãe saiu, foi ao médico, minha avó ficou cuidando de mim, e aí minha avó ficou do outro lado da casa, que é um grande terreno que morava várias pessoas da mesma família. Sim. E aí eu decidi vestir as roupas da minha mãe. Passado. Mas eu resolvi vestir as roupas da minha mãe, não numa intenção de performar a minha mãe, nem nada. Eu só queria vestir a roupa da minha mãe. E num determinado momento minha mãe chegou e ela me viu com as roupas dela. Pegou. Nesse episódio, pra mim, foi quando... Nesse episódio, pra mim, eu não lembro muito bem o que ela disse, mas eu lembro de uma coisa muito específica que era... ela chorava muito. E quando ela chorava muito, ela dizia que eu tinha que prometer para ela que eu nunca mais iria fazer aquilo. Porque aquilo não era coisas que meninos faziam. Então não Correto era ali pra ela. Não era para mim O fazer mais comportamento isso. esperado seu naquele momento. Então, eu fui bem reprimida, assim, tipo, de algumas formas. E eu sinto que, com essa repressão toda, eu fui tentando encontrar no teatro, que eu fazia teatro quanto criança e Atriz tal. desde criança, a menina passada. Como que eu poderia... Era também essa tentativa de me destacar também um pouco, né? Porque ou na escola não tinha espaço para mim. Mas E esse destacar é da beleza, do chamar a Não, atenção, era do... de
ser respeitada mesmo. Acho que não era de ser popular, de ser famosa, de ser bonita. Era mesmo porque as pessoas faziam muita chacota comigo numa época Querer da ser escola, incluída tipo, de alguma forma era ali. de querer fazer parte, sabe? Era de querer Entendi. ser alguém interessante, que as pessoas queriam conversar. Quando aconteceu isso com a roupa, quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns 7 anos, Ah, 8 criança. anos. Eu era Muito criança. menina, é. Jesus amado. Por isso que eu não lembro exatamente, assim, de tudo, né? Eu seria muito hipócrita se eu dissesse, foi no dia tal, do ano Não. tal. Eu lembro que eu era criança e estava brincando com as roupas da minha mãe enquanto ela não estava em casa, e ela apareceu. Então, foi um choque, ela chorava muito, e ali eu entendi que eu era um problema, assim. E aí, logo em seguida, eu lembro de eu crescer fazendo terapia, mas eu não sabia que era psicóloga. Eu lembro que tinha alguns dias da semana que eu ia conversar Tá. com uma mulher, enquanto eu brincava. Que Entendi. hoje eu sei que era uma psicóloga. Entendi. Vai lá conversar Tava com a guiado. gatinha. Então eu tava ali conversando com a tia, brincando, e já tava ali, né, de alguma forma os meus pais estavam meio que entendendo que eu fugia de uma norma e tava tentando me incluir ali, né? Numa Naquele sociedade padrão que, ela, padrão. que ela achava que seria. Por exemplo, que poderia ser uma doença, né? Que naquele tempo eles Sim, pensavam em sim. N fatores. Você não se deu conta, então você só se assustou com o comportamento da sua mãe, mas continuava sendo você, ou você se deu conta e falou assim: deixa eu me policiar nesse comportamental. Eu tô Eu acho entregando que algo que não é. Deixa eu me agradável. comportar e me policiar na frente dos outros, mas eu continuava ainda sendo eu nos momentos em que eu tava sozinha. Então era toalha na cabeça. Aquela coisa aquele toda, cabelo né? longo, A melhor amiga da aquela prima, coisa, fazia Era a trança amiga da prima. nela. Tinha um blogspot na época, Ah. que eu e a Tainara, a gente tinha já na minha pré-adolescência, que a gente era viciada em MTV, então eu cresci. O meu sonho era ser garota capricho, amava a revista Capricho. E hoje E amava. tá na Vogue, menina, é isso apenas. Eu amava, era encantada. E aí eu e a Tainara, a gente vivia esse mundinho e tinha o Blogspot, que a gente comentava na época ali da internet, meio Orkut e tal. Que a gente tinha um blog que a gente alimentava um pouco sobre cultura pop. Então a gente falava de Britney, falava sobre Beyoncé, falava sobre. Eu lembro que a gente pegou também a fase da saga Crepúsculo, então a gente fazia Olha, análises. menina, então assim. já era do blogger faz tempo, desde a Teenager. adolescência, que legal. Chamava Clube Pop, inclusive. ó. Existe ainda esse blog, essas Eu bichas já poderiam... procurei, as nunca gatas achei, poder- porque Não, o Blogspot, ai. inclusive, não existe mais, que era que onde hospedava os sites. Então, acho que eles tiraram do ar, porque não era a versão paga, porque tinha como você comprar o domínio do site na época. Mas a gente só brincava mesmo, era tipo Entendi. assim. Sempre gostou então desse mundo pop. Então você literalmente é uma blogueira, né? Então, Do hoje eu início. entendo, mas era uma brincadeira, sabe? Tipo, eu acho engraçado isso, porque hoje eu consigo olhar como uma trajetória. Mas antes era uma vivência qualquer, não era assim. Acho que também a concepção que a gente tem de internet hoje é diferente, né? Sim. Então, naquela época era assim, ai, vamos brincar de postar. fazer blog e tal. E aí eu lembro que eu peguei o inicinho do Twitter também. Então, eu tenho meu perfil no Twitter, acho que desde 2009, 10, 11, assim. que era, Caramba, é, muito É das tempo. que a Kakuras gente do criou Twitter. para comentar os programas da MTV, eu e a Tainara. Tá. Então a gente comentava, tipo, ai, nosso sonho era aparecer no programa Acesso MTV, da Marimun e da Titi Miller, então vamos comentar. Ai, nosso tweet podia muito aparecer na revista Capricho, ai, vamos comentar e tal. Que legal, Já incrível. pensada, influenciada, tudo Tava ada que bem. podia ser. E amor, vocês estão sempre Muito legal. amante das artes, né? Onde o teatro te deu ali a voz, a força e até mesmo o que a psicóloga não chegou a fazer por você, acredito que a arte chegou pra você. E por que essa mudança da arte pra história? O que te fez, tipo assim, não seguir esse caminho que já estava ali quase Trilhado, determinado por né? você, porque você escolheu aquilo naquele momento e decide ir pra uma carreira de história? Então, é uma boa pergunta, viu? Eu, particularmente, sempre fui apaixonada pela arte, porque foi na arte em que eu tive coragem de assumir outras corporeidades, né? Porque eu lembro, e estava contando por sinal, hoje mais cedo, que teve uma pecinha na escola, era essas apresentações que tinha na escola, e a gente foi interpretar, fazer uma encenação, né, na época de Vinícius de Moraes, Arca de Noé. Tá. E aí tinha várias músicas e tal, e eu queria muito ser o Leão, que tinha a música Leão, Leão, Leão. Enfim, nostalgia. E aí... Só pra quem leu, entendeu e fez Enem. E aí, o leão era... Eu tinha muita vontade de ser o leão e eu não entendi o porquê. Mas eu lembro que eu tive dificuldade de ser o leão. E aí, depois eu até consegui, mas antes eu precisei de ser a árvore.
E no teatro de escola, não sei se vocês já viram, mas é aquela coisa que é meio chacota, né? Então eu era a árvore e ficava assim. Entendi. Não tinha falas, entendeu? Ela era o cenário, porque tinha que posicionar, porque tinha que ter alguma coisa. Era um Mas Preencher o cenário. espaço. Mas foi árvore babadeira. Foi uma árvore que estava ali, ó. Aqui, ó. Representando, Já tava entendeu? aqui, ó. Já tava assim, ó. Com ódio. Os galhos. Com ódio. Era a árvore do Harry Potter. Ele ia dar um soco No leão. no Aí leão. eu ia cair em Deixa cima do o leão leão. vir. Aí, eu lembro que eu tava fascinadíssima com isso. Depois eu consegui ser o leão. E eu lembro que isso, hoje, olhando, era uma tentativa minha de não ser eu mesma. Porque eu não me identificava comigo mesma. Então, eu buscava no teatro possibilidades da minha imaginação como criança de ser outras coisas. Então, eu queria ser uma árvore, queria ser um leão, queria ser qualquer outra coisa que não aquela criança que vivia naquele corpo. E aí, eu usei muitas vezes da arte para poder me encontrar com o que em casa eu não podia ser, sabe? E acessar também, né? Porque a gente acessa figurinos, acessa Sim, e era objetos essa desculpa, cênicos, era né? essa E eu sou desculpa. artista. E no final, Sim. eu não, mamãe é um personagem, eu sou artista, tá Foi tudo assim, bem. foi assim mesmo. Eu lembro que quando eu comecei a performar, porque eu tive uma época em que eu criei uma persona, que era a Láfia, e a Láfia depois se transformou numa drag, etc. E que eu, sempre que eu ia me montar, eu falava, ai mãe, é o teatro, é a arte. É Láfia. É a arte, Como que a era? Láfia. Láfia. A E Láfia. era um personagem? Então me explica, então, você que criou dentro do teatro, como é que surgiu esse personagem? Era uma personagem porque a Láfia é uma palavra de origem iorubá e que significava a hesitação do ser, que é tipo a excitação do ser no sentido de pensar outros seres a partir de quem você é. E a Assiste, mas Láfia... com quantos anos você inventou um negócio que Menina. que era Não, já não era- excitação do Não, ser, já não não sei o era quê. criança. já Ah, tava, tá. Muita Isso coisa eu já no lance. tava pouco antes da universidade, quando eu já estava ali para entrar na da universidade. história. Aí esse momento da arte em que eu já não sou mais a criança que tá brincando de ser árvore, etc. Já estava mais focada mesmo no teatro Tá. e tava ali criando personas, Já era criando mais personagens. já era mais que um leão, É. entendeu, menina? Já tinha evoluído ali babado, entendi. E aí, nessa época, eu tava no módulo 2 do teatro, fiz Valores de Minas. Não sei se tem gente que tá assistindo que é de Minas Gerais, que era uma... É o tablado de BH. Era um tablado e era um projeto social. Então, eles davam passagem, davam alimentação. Você saía da escola, ia para lá. E aí, tinham cursos de ênfase em arte, que era teatro, dança, circo e artes visuais. E aí, eu lembro que eu fiz o de foco em teatro. E aí, era nessa época que eu achava uma justificativa para poder chegar em casa com unha pintada, com roupas que a minha mãe julgariam que eram femininas. Mas eu falava, é a personagem e tal. E aí, vem a Láfia. Nessa época ali que eu tava um pouco encantada com o RuPaul, etc., essas coisas. Cheia de referência Aí eu já. falei assim, gente, acho que vou criar essa persona. E aí eu fui pesquisar nomes, etc. Que e aí massa. entrei nisso, assim. E aí a Láfia veio. Quantos anos você tinha da universidade? Eu entrei, quer ver? Eu formei. Eu acho que eu entrei foi logo depois do ensino médio. Então acho que eu tinha 18 para 19 anos e já estava na 18. universidade. Entendi. Jovem. Então, a Láfia... Eu fui direto, assim, sabe? Papum. E você sempre trabalhou com teatro? Sempre só fez teatro? Trabalhou com o quê? Então, não que teatro não seja um não. trabalho, pelo amor de Deus. Mas quando adolescentes, Trabalha né? com gay. É isso. Faz o quê? A gente É pensa, blogueira, mas faz o trabalha, quê? Mas faz o quê? É isso. Não, nessa época eu fazia teatro em projeto social, então tinha o auxílio, Eu acho que era da passagem, das coisas que de alguma forma me mantinha ali dentro. Aí, quando eu entrei na universidade, eu tentei bolsa. Aí tá, entre esse ponto em que eu saio do teatro, estava no módulo 2 e entendo que eu podia pensar outros lugares e outras possibilidades que não só a arte, porque eu já entendia que eu não conseguiria viver de arte. Aqui no Então ali Brasil eu é tinha babado. meus 17 para 16 anos, sabia que isso seria um problema, meus pais me apoiavam, mas já estavam numa fase, vai procurar emprego, estágio, e aí na época eu era jovem aprendiz também, então eu fiz jovem aprendiz como auxiliar administrativo, num projeto lá que chamava Rede Cidadã, em Belo Horizonte, aí eu fiz e conciliava uma coisa com a outra. Então, eu fazia a arte, o teatro no turno da noite. Na parte da tarde, eu fazia faculdade. E na parte da manhã, eu fazia
Rede Cidadã como estágio. Aí, quando eu fui para o meu segundo e para o terceiro período, eu consegui um estágio, de fato, na área de História, que aí eu fui fazer estágio na Diretoria de Patrimônio Cultural, que é onde decide quais bens vão ser tombados. Então, trabalhava com tombamento. E que Minas é muito claro. Tem muito isso, né? Tem muitos, é muito histórica lá a cidade. Agora eu quero saber o seguinte: a Aláfia, naquele momento, ela era o alter ego ela já era o nascimento da transpreta, dessa mulher que precisava ter mais voz e começar a vida dela? Ela foi em algum momento uma desculpa ou realmente ela foi uma persona? Ai, nossa, que profundo. A psicóloga não chegou nesse ponto. A psicologia não chegou Daqui a pouco lá. ela te dá um carrinho, uma boneca, Ela uns ia- Pra saber onde é que nasceu a Aláfia. Pra onde vamos? Não, mas você acha que, tipo assim, naquele momento era já. Acho que sim. Era teatral ou já era pra, tipo assim, eu vou traçar aqui esse caminho pra começar Então, uma transição pra, tipo, Tem coisas poder que a mostrar gente pra só família? entende com o tempo, né? Eu acho que eu não vou mentir, porque naquele momento eu ainda tinha muito receio de pensar na possibilidade de ser o que eu sou hoje. Eu acho que se assumir travesti no Brasil é algo que, para muitas pessoas, pode ser transformador, mas é algo que causa medo, porque a gente vive num país extremamente violento. E eu cresci com muito medo de inúmeras travestis. Eu lembro que eu morava na região da Pampulha de Belo Horizonte, na zona norte ali, né, na parte periférica, e era onde era o ponto das trabalhadoras sexuais. Então eu cresci com medo daquela imagem. Eu não podia olhar para a cara delas, não podia mexer com elas. Então eu cresci com esse receio e eu não queria me associar a isso. Então tinha um medo muito grande. Então quanto que eu usei da arte para poder ser quem eu era porque eu estava tentando achar uma justificativa para negar a minha existência. Então, acho que hoje, de alguma forma, a Láfia foi um instrumento para me poder me assumir enquanto Giovana, mas eu acredito que não eram as mesmas coisas. Era, na verdade, a falta da coragem da Giovana de ser ela, sabe? Dela se mostrar, na verdade, que ela sempre foi ela só precisava realmente, acho que... De uma desculpa, de de acho que mostrar o físico, porque a Giovana sempre existiu, ela nasceu com você, é você, e só trouxe, acho que a estética que você queria se representar. Hoje nós estamos num meio televisivo, de internet, onde se tem muito acesso a mulheres transicionando em períodos mais adultos, mais jovens, com muito mais referências, né, de saber assim, olha, eu posso caminhar por aqui, não preciso fazer isso, posso continuar sendo eu. Como foi pra você esse momento de falar assim, vamos começar uma transição, por onde eu vou? Com quem eu falo? Que é a primeira coisa que eu faço? Deixo o cabelo crescer? Tomo hormônio? Ou nada disso é necessário e a partir de agora me assumem assim? Assim, desse jeito. Então, foi dentro da universidade. Esse foi o grande marcador, porque eu vim de uma família onde ninguém teve uma graduação, né, inicialmente. Então, eu fui a primeira pessoa da minha família a passar pela universidade e a estudar. E eu entendia que a minha família não iria aceitar bem a minha identidade, que inclusive hoje eu não gosto muito do conceito de aceitação, que eu acho que ninguém precisa de ser aceito, a gente precisa de ser respeitada. Eu acho que a aceitação pressupõe uma condição de superioridade. Alguém está superior a você, precisa de te aceitar pelo que você é. E eu acho que é impossível existir aceitação sem existir respeito. Tem gente que aceita, mas não respeita. Então, eu prefiro que me respeite do que me aceite. Você pode não me aceitar, mas desde que você respeite a minha existência. E naquele momento, eu queria muito ser respeitada pela minha família. Eu queria muito que a minha família se orgulhasse de mim, que a minha família me visse como um futuro. E quando eu consegui uma bolsa no ProUni para ingressar na universidade, eu tinha passado em outras universidades públicas, mas no interior de Minas Gerais, e eu não conseguiria ir para lá porque eu não tinha condições de morar, arcar com as despesas para viajar. Tem um custo, não é só porque é público que você não vai poder comer, transportar e viver, né? E aí eu falei, nossa, vou tentar então uma universidade mais próxima, em Belo Horizonte, e que eu consiga uma bolsa então pelo ProUni. E aí eu consegui uma bolsa integral na PUC Minas, na época, e aí eu entrei dentro da universidade e lá dentro eu entendi, nossa, eu acho que eu tô mudando a história e a narrativa da minha família. Eu acho que pela primeira vez alguém tá
transformando essa realidade. E ali eu falei, nossa, agora eu acho que talvez seja um momento para poder dizer para eles quem eu realmente sou. Uhum. Mas você precisou gerar vamos dizer assim, estar trabalhando, né? Que a gente tem que ser muito isso, né? A gente fala assim, Sim, eu preciso de ter- gerar uma E independência, aí, nessa- mostrar esse algo Sim. diferente. E aí eu tinha meu estágio, já tinha um valor, eu lembro que na época eu recebia R$ 400, mas eu acreditava que com esses R$ 400 dentro da universidade, com alguns projetos de extensão, de bolsa, eu conseguiria, talvez, viver independentemente. E aí foi quando eu assumi, assim, publicamente a minha identidade dentro da universidade. Foi um processo bem difícil, porque eu lembro que foi por volta do meu 3º para o 4º período. Então, as pessoas entraram e começaram um curso de 4 anos me conhecendo de um jeito e terminaram me conhecendo de outro. Mas foi um Nossa. processo ou foi num outro dia que nem teve. Já Não. teve a. Como que é o nome? A jogadora de vôlei. Que ela falou Tiffany. A Tiffany, que ela falou pros meninos do vôlei: olha, amanhã já é Não, isso. ela já tava, tipo, ela já sabia o que ela era, Mas só, ela só assumiu só realmente assumiu e apareceu Pra no- mim pro foi um grupo lá. processo, não Foi um Foi um processo. processo. Eu lembro que um dia ela foi de saia, outro dia a unha pintada, outro Foi dia foi indo. falando. E aí pode chamar de ele e de ela. Tá. Então, primeiro foi a vestimenta que você começou a mudar pra depois ser. foi. Pra... Aí depois foi, não, agora é ela mesma. Vocês vão ter que. Porque eu lembro que eu tive muita ajuda das minhas amigas, né? Eu acho que quando a gente fala de pessoas trans, eu acho que é fundamental ter uma rede de apoio, assim, sobretudo no início da transição, sabe? Importante Porque você muitas falar. vezes a gente não vai ter coragem de reagir às violências, né? E muitos professores na época da minha escola faziam questão, porque tinha os 2 nomes, o nome social e o nome de registro na chamada. E tinha alguns professores que no início da aula chegava cedo e falava: por favor, você poderia me chamar só por esse nome na hora de fazer a chamada? E na hora de fazer a chamada, ele fazia questão de me chamar pelo outro nome. Mesmo Acontecia assim, isso, acontecia então? inúmeras vezes. E na maioria das vezes eu não reagia. Eu só fazia Calava. assim, não respondia presente, mas as minhas amigas falavam: professor, você errou o nome dela, você precisa de respeitar o nome dela. E eu acredito muito que se não fossem essas pessoas para me apoiar, para me dar uma base, para poder me ajudar nesse início de processo de transição, eu acho que hoje eu nem estaria aqui. Então, acho que uma rede de apoio é fundamental para a gente entender que a gente não está sozinha, né? Então, essas pessoas cis que vivem e convivem com pessoas trans, travestis, transmasculinos, têm quase que esse dever e essa responsabilidade de assumir, às vezes, o cuidado por esse corpo que está ali. E as minhas amigas me apoiaram muito nisso. E foi um dia após o outro, assim, não foi uma coisa de uma vez. Então a gente conversava e eu falava, eu lembro muito o nome dela, inclusive, Fernanda, Tiago e Lohane, que eram meus amigos Da facu. apocatípicos da Beijo! facu. Beijo, gatas! E aí eu Te lembro defendia que com unhas e dentes como super, amizade. era assim, não, vamos, se eles não estão te respeitando, vamos fazer ser respeitada. Sim. Então, eu lembro que esse apoio foi muito importante para mim, foi muito transformador. E foi um dia após o outro construindo isso, não foi um processo assim. Eu lembro que aí, depois disso, eu fui buscar pelo nome social também, e aí eles me acompanharam, que era adicionar um nome à chamada. Na época, poucas pessoas, se eu não me engano, tinha uma, que era a Lana, que era de um outro curso de geografia. Era isso que eu ia perguntar. Mas que era do mesmo campus, que era uma pessoa trans e que ela tinha passado pelo processo de retificação na chamada. E aí, e nos documentos da faculdade, etc. Eu conversei com ela e falei, vou fazer também e tal, tive esse apoio. Te dá um direcionamento. Deu um direcionamento, Como que você né, que eu fez, acho que eu que vou ali é. pra poder fazer. E ela também passou pelo processo dentro da PUC, dentro da universidade também. E você, dentro da faculdade, sofreu algum tipo de preconceito, assim, sem ser esse da chamada, quando você passa a cada dia vir, né, de você, como você, né? Com certeza. Eu fazia disciplinas em outros cursos também, né? Então, eu convivia com pessoas que estavam há anos na mesma sala de aula comigo, ao mesmo tempo com pessoas que eu puxei uma matéria e estou fazendo aqui e comecei a conhecer Ali na a hora. partir desse semestre, desse momento. Então, eu fui muito violentada no banheiro, especificamente. Eu lembro que eu usava... Teve uma vez que eu cheguei a receber uma ameaça dentro do banheiro, que não necessariamente me tiraram do banheiro, mas escreveram coisas no banheiro direcionadas para mim, no banheiro da universidade. Você tá brincando. Juro, eu lembro que no Instituto de Ciências Humanas, que era o prédio de outros cursos da área de Ciências Humanas e de Educação, e aí dentro desse banheiro tinham escrito coisas para mim, assim, e aí me falaram, eu vi e entendi que era para mim, até porque na época, dentro daquele
prédio complexo da área de educação, eu era a pessoa mais dissidente, né, mais diferente, esteticamente falando, então realmente aquilo era para mim. E aí, a partir disso, eu lembro que eu comecei a usar os banheiros de pessoas com deficiência. Então, até os meus últimos períodos, eu só usava os banheiros de pessoas com deficiência, porque eu me sentia com medo e etc. E isso que estamos falando de um período acadêmico, né? Onde as pessoas já têm um nível de conhecimento maior, ainda mais história. Acho que são professores e pessoas que têm uma base social, estudando para educar, é um absurdo, porque passa, né, do conhecimento para a ignorância mesmo ali daquelas pessoas. Sim. Mas o primeiro local que você que tipo assim, você não se nasceu, mas que você assumiu-se foi no meio acadêmico. Em que momento você consegue ter a coragem, o valor de levar essa informação para a família? Para dizer assim, mamãe, papai, buscou essa aprovação deles, ou tipo, eles só foram vendo e não perguntou nada, segue o baile? E aconteceu. Então, eu tive uma conversa com a minha mãe, que para mim talvez seja a mais marcante, tive com meu pai também. Mas com meu pai foi mais o processo, ele foi acompanhando até que a conversa veio. Com a minha mãe teve um momento que, de fato, eu quis conversar com ela e quis falar sobre o que eu era. E essa conversa foi uma conversa bem marcante, porque na época a gente cuidava da minha avó, eu e a minha mãe, porque minha avó tinha Alzheimer e a minha mãe era cuidadora dela. Então a gente literalmente convivia acompanhando os processos dela, e em nenhum desses dias que elas estavam juntas, minha mãe cuidando dela, eu falei sobre mim. Consequentemente, porque a minha avó, já no Alzheimer, ela não reconhecia quem era ela, Tava bem avançado. nome dela, da família, dos filhos, e ela já me tratava como moça. Então, Ai, que linda! ela falava, ô moça, me ajuda com isso aqui. Ela não reconhecia que era, abre aspas, o neto dela, né? Então ela literalmente falava, moça, me ajuda com isso. Ô moça, vamos brincar de boneca? Era tipo moça, e ela sempre me enxergava assim mesmo antes de eu me assumir. Nessas oportunidades, eu conversando com a minha mãe, disse que eu realmente era essa moça, né? Que eu, de fato, me identificava a partir de um outro lugar e que eu não era... eu já tinha me assumido enquanto uma pessoa bissexual para ela na época, isso anos antes, né? E aí foi um tanto quanto acolhedor. Eu lembro que ela me abraçou, falou que eu iria sofrer muito, mas que ela estaria ali para me apoiar. E depois veio esse outro momento de se assumir sobre quem eu realmente era. E aí, nesse outro lugar, ela inicialmente não foi muito acolhedora. Ela falou, ai, não, já percebia e etc., mas eu peço para que você, quando for sair, não saia daqui de casa com roupas assim, etc., deixe para fazer isso quando você trocar de roupa ou na rua, ou na faculdade, ou em outros lugares. Ela pediu para que eu não me montasse na época também de Aláfia, na nossa casa, para que eu fosse montar em casa de amiga, de outros lugares, para que eu não fosse vista daquela forma pelas pessoas ao redor, né? Então, teve esse momento, assim, de choque, né? Mas que, pouco a pouco, depois, ela foi transformando a história, assim, né? Foi entendendo. Acho que é uma tudo, assimilação, né? Acho que a gente também não pode culpar os nossos pais pelas atitudes que eles tomam inicial, porque eles não têm referência, eles não têm conhecimento. Eu acho que também, a minha mãe estudou até a 4ª série, o 3º ano, né? Acho que cobrar dela entender a diferença de gênero, sexualidade, de raça, interseccionalidade, desses conceitos que a gente tanto fala, era muito difícil naquele contexto. Ela não conseguia entender quem eu era, não conseguia conceber, ela conseguia respeitar, mas ela não conseguia aceitar que eu não era o que de fato ela esperava. E a criança que ela sonhou tanto enquanto gerava. Entendi. Então, de alguma forma, ela precisou lidar com o luto. Ela precisou de entender que aquela criança que ela idealizou, aquela criança já não fazia mais parte do imaginário dela. E eu confesso que hoje eu tenho a compreensão de que aquele processo foi muito diferente, muito difícil para ela. Imagina. Eu acho que para ela, que não tinha o conhecimento básico educacional, entender o que eu era muito mais difícil ainda, né? Então, acho que também o tempo ele é muito justo nesse momento que a gente olha para trás e pensa, nossa, só o tempo mesmo para fazer com que a minha mãe me olhe com outros olhares, e também a minha capacidade e a minha paciência também de educá-la, que é, mãe, olha, isso é isso. Não é Drag desse é jeito. isso, Sim. travesti é isso, trans é isso.
Tá vendo esse meu amigo? Ele é gay, olha, ele não é como eu, ele é um gay. Tá vendo, mãe? Isso é isso. E hoje ela tem um conhecimento quase que natural, assim. Então, comumente ela fala, ai, essa menina é que nem você, né? Já sei, tipo assim. Ministra do mundo LGBTQIA+, entendeu? A minha nova mãe- palestrante. Minha mãe tá Arrasando. super conectada, super atenta e ela se orgulha muito de mim, assim. Muito. Pega o diploma pra mostrar pra família que, tipo assim, me formei, aí eu conquistei esse local onde foi a primeira Formar. a se formar na família. Sim, da família materna. Nossa, deve ser um vendo? Que orgulho, então, pra orgulho. sua mãe, assim, muito legal. imenso, né? A Vamos minha dizer assim. mãe enche a boca pra falar. É Deus no céu e Giovana na terra. Olha que linda, beijo, Você mãe. trabalhava com esse negócio de tombamento, quando é tombação? Que é aquele negócio já de tombava todo mundo, Já que é pra querida. tombar, Tombei, tombei. que é quando tem aqueles patrimônios que tem que destruir, né, demolir, aí você vai lá e fala, não é por aí, não é bem assim. Não vai tombar, querida, Explica tá muito mais um velha. pouco sobre isso. Como era Então. isso? Bem na hora do salgadinho, menina. Estamos aqui no nosso salgadinho, é isso. espera. Elas não Ligeira. jantam, tamo aqui, Não ó. almoçamos, tamo Nadinha aqui, ó. tem comidinha lá pra vocês? Tem comidinha. Tem. Eu chego comida. Não é boba? Mas o que acontece? Eu fazia estágio num setor da Prefeitura de Belo Horizonte que chamava DIPC, que é a Diretoria de Patrimônio Cultural. A Diretoria de Patrimônio Cultural é o que define o que vai ser tombado. Tombado não no sentido literal de cair, mas tombado no sentido de reconhecer que aquilo não pode ser tombado. Tombado. Não pode Que aquilo deixar tombar, meu amor. não Basicamente pode deixar isso. cair, porque tem um valor simbólico, cultural e histórico. E eu trabalhava especificamente com a galera da área de arquitetura. Então, metade das pessoas que trabalhavam comigo eram historiadores, pesquisadores e antropólogos, e outra eram arquitetos, para definir quais características arquitetônicas aquele prédio tinha para que ele fosse preservado. E eu fazia parte dos relatórios de patrimônio histórico e histórias orais, que é o que viveu aqui, quem morou aqui, que história foi Ah, importante. você ia por lá Então buscar informações. eu ia nessas casas que estavam para ser tombadas, né, e reconhecidas como patrimônio, para poder conhecer a história daquele prédio. Então eu fazia entrevistas com as pessoas para saber. Houve momentos, inclusive, que a área de um bairro bastante histórico de Belo Horizonte que chama Santa Teresa. E eu participei do tombamento de alguns imóveis ali. Então, eu fazia parte de levantamento histórico para os historiadores que eram concursados pegarem todo o material que eu fiz, né, fazerem uma dissertação sobre isso, juntar tudo e eles assinarem, né? Mas a estagiária que fazia. Que fazia, escrevia todo. E então, nesse momento, a história se torna a sua fonte de renda, se torna Tu ganha pão a ali. ideia de futuro. A arte foi para onde aí? E em que momento ela arte- volta? Eu continuei fazendo teatro até o meio do meu curso de história. Então, eu continuava fazendo as coisas em paralelo. E depois disso, eu fiz parte de um coletivo que chamava Pretas T, que era um coletivo de travestis e transexuais negras de Belo Horizonte. E nesse coletivo, a gente fazia performances artísticas, né? Então, a gente fazia performances em algumas mostras de teatro, mostra de cinema. Sempre artista, Olha gente. só, querida. E aí eu também tirava uma fonte de renda disso, né? Um tipo pique assim, saía, eu voltava então, babado. um piquezinho, vinha uma coisinha. Era uns duzentinhos, era um Mas pra cenzinho. época, Tava pagando seu mas passe, mas ela tava ganhando. Mas eu juntava os pouquinho em pouquinho e fazia um grande caco. Eu acho. Né? Um grande pé de meia. Um grande pé de meia, eu não sei, mas um Deixa eu te caquinho, perguntar uma coisa. coisinha. Era um extra. Dentro desse negócio de tombação, tombamento. Tombamento. Gostou de tombar, né? Gata, sai daí. Existe, são empresas grandes que compram, que às vezes querem tombar, não querem tombar a casa, querem demolir pra Eles poder... não querem tombar. Não querem tombar. Essas Não. empresas... Eles ganham quando eles demolem aquele lá pra isso pegar que o eu falei. terreno. A casa já não Mas tem uma assim, não tem estrutura empresas grandes que boa, às nem nada vezes tenta disso. comprar esse babado todo de falar assim, não tem quem morou aqui certo, menina. Vamos tombar esse babado, vamos Então, destruir. tem, mas eles têm um processo muito difícil para conseguir licenciar e ter os documentos para eles construírem ali. Em cima. Então, Tá, assim, tem tá. um trâmite político bem grande até eles conseguirem construir e até demolir, por sinal. Mas é muito comum que em algumas cidades, né? No Brasil, tem vários órgãos específicos, então... Tem o IFAM nacionalmente dizendo que é um nacional, mas que cada cidade define quais vão ser as suas regras de tombamento e etc. e o setor. Cada lugar é um... Mas lá onde eu trabalhava, em Belo Horizonte em específico,
tinha uma grande questão que era que muitas imobiliárias e construtoras queriam construir em alguns lugares que eram tombados. Então, o que eles faziam? Entravam num acordo, num conselho deliberativo, que era onde iam ambas as partes para definir por que vai ser tombado, por que não deve ser tombado. E aí ali Nossa. eles tinham, era um debate mesmo, acho que por causa disso. E aí alguém, batia o martelo, uma Pra coisa poder assim. acontecer. Quem pagava ali por detrás, Isso, levava, é. meu E amor. aí eles conseguiam fazer, sabe o quê? Manter só a fachada. Na frente. Então, quem é que tinha tá. muito dinheiro, tinha contatos, conseguia, de alguma forma... Não queria falar a palavra comprar, né? Mas conseguia, de alguma forma, burlar o sistema para conseguir construir o que queria. Aqui em São Paulo, eu acho que é bem comum de você ver uma casinha, assim, uma fachada e um prédião atrás, assim. Sim. Porque eles tiveram que manter aquilo, porque talvez seja tombado, mas tiveram que... Aí foram construir em Construído cima. do é. lado, Tem assim, até ó. um prédio ali na Barra Berrine, Funda, Barra que é Funda. bafo. Tem uma casa no meio do prédio, o Na Barra prédio construído Funda. que nem um U, assim, Sim, porque eu moro aquilo ali é na Barra tombada, Funda. não é? É tombado tem aquele tem vários pedaço. prédios ali não É. pode. É uma casa Ali babadeira. é uma região bastante histórica, inclusive. A Barra Funda de São Paulo era uma região que era direcionada para os operários, né? Que eram a galera que trabalhava nos setores fabrios aqui de São Paulo. E aí eles iam e moravam Na parte lá industrial da Ford, né, que tinha. Isso. É que São Paulo passou por vários momentos, né? O centro mesmo é muito histórico, né? Sim. Se perdeu muito também nesse período de Muita violência, não sei o que, coisa. né? Mas São Paulo conta muita história aqui do Brasil. E você, apaixonada pela história, em que momento a internet entra na vida dessa Não quero moça? mais história, já tô de saco cheio de Vou ficar começar aí a contar a descobrindo história. a história da casa, já não quero mais. Agora eu quero barbarizar. Agora eu quero pôr a minha história atriz agora. informativa pro mundo. E se transforma Gente, nessa influência. Uma grande linha cronológica aqui, tô amando. Porque eu quero... Um grande surto cronológico que não tem orientação. Escola, família, agora a internet. Bora. Próximo bloco. Agora Ai. saberemos em que momento ela entrou no Facebook. Qual era o Então, nickname eu dela já- do Mirk? Eu, desde criança, já tinha desde pré-adolescente, né? Não criança, já tinha esse blog, tinha ali o Orkut, etc., Facebook. E aí, não se falava muito sobre produzir conteúdo. Eu não entendia isso como trabalho, isso não era uma fonte de renda, isso nunca foi uma questão para mim. E aí, quando eu saio da história e me formo, eu me revolto um pouco com a arte, então eu me distancio e deixo a arte de lado, porque, enfim, eu tive alguns desafios que me fizeram desistir de boa parte dos sonhos que eu tinha naquela infância, pré-adolescência, juventude, nesse processo todo. E aí eu volto com tudo para quê? Para que contexto? Para o contexto em que eu tô... Tenho que ganhar dinheiro. Exatamente. que Querida, vai acontecer? se o Pix não cai, a gente não Obrigada. come. Que é o não, de amor, pagar boleto. eu também deixei de trabalhar na arte por conta disso. Tipo, eu falei assim, não dá pra vou ter andar, que- entendeu? não dá pra viver. A gente sabe que dá, mas falta uma mas- coragem ali um pouco maior, né? Eu acredito muito nisso. Aí o que eu fiz, comecei a pegar aquele hype das startups. Que era aquela vibe que estava bem assim, startups, trabalhe de forma divertida. Que essas empresas que têm piscina de bolinha, que têm comidas, Google. etc. Tá. E aí tava bem nesse hype ali, 2018 até 2020. E aí eu me formei em 2020 para 2021. E estava conectada com essa galera do marketing digital, que é a galera que fazia estratégia de SEO, como ranquear no Google, esse tipo... Nossa, então você já Mas tava você saiu da decidida. história pra... Eu não tinha formação nessa área, não era uma área que eu fazia parte. Mas eu lembro que eu fiz parte de um projeto que chamava ONG Equi, de equidade. E aí, na ONG Equi, eles desenvolviam uma série de instrumentos, era um projeto da ONU, do Pacto Global da ONU. E aí, Passada, eles... menina. Chique, querido. Ah, meu bem. eles desenvolviam ações para que travestis e transexuais fossem inseridas no mercado de trabalho. E aí eu comecei a me juntar com essa galera, na época eu já estava quase formando, e aí eu falei assim, gente, uma vez ou outra eu já tinha pegado uns bicos de social media, que era postar coisas no perfil dos outros e tal, mas era só isso, eu não sabia editar, não sabia fazer nada. E aí eu peguei e falei assim, nossa...
Acho que eu vou começar a embarcar com essa galera e vou fazer algumas entrevistas de emprego. E aí eu comecei a dar palestras em algumas empresas, aí eles me davam uma porcentagem do dinheiro pelas palestras que eu dava, essa ONG. E aí depois disso chegou o momento em que uma das pessoas que trabalhava na ONG trabalhava nessa empresa, numa empresa, e falou: olha, abri uma vaga lá. Eu acho que faz muito sentido você tentar fazer parte do processo seletivo. E aí eu entrei nesse processo seletivo. E Nossa, quando eu que entrei no legal. processo seletivo, foi quase que no período que eu estava formando. Então, eu formei numa sexta-feira, na segunda-feira eu estava trabalhando de carteira assinada, Em outra área. em outra área. Tipo assim, Passado. entregou o diploma pra mãe. Mãe, ó, orgulhei você, mas agora, ó, beijo, Beijo. vou Outra ganhar área. mais dinheiro, Mas é porque entendeu? eu também tinha feito concurso, porque para trabalhar como historiadora, eu me formei em licenciatura, então eu ia trabalhar como professora. Para ser professora de rede pública ou rede universitária, são concursos públicos. Então eu tinha feito concurso, mas não tinha saído as chamadas do Final do ali. final, que eles demoram, você faz concurso e eles Depois de um demoram para tempo. chamar e etc. E aí eu fiquei na lista de remanescentes dos remanescentes. Ah, sim. Então, não Então, vamos esperar não esse dá Quem pra trabalho sabe, se acontecer. todo mundo morrer, ninguém for, e não Aí sei o Aí que, eu falei assim, apareço. gente, eu tô com uma oportunidade aqui. E aí essa empresa vendiam cursos digitais numa universidade online. E aí eu comecei a fazer vários cursos lá dentro. Então, lá dentro eu peguei muita expertise. Fiz curso de marketing digital, curso de social media, fiz curso de inglês. Comecei a estudar inglês lá dentro por influência deles. Que Além legal. disso, fiz curso de governança, de oralidade, para poder desempenhar algumas funções, para poder falar melhor e tal. E ali eu comecei a trabalhar e me desenvolver. E foi meu primeiro emprego de carteira assinada. E eu vivi com um salário belíssimo, plano de saúde. Gente, aquela época foi babado. Babado. E aí eu falei, gente, vou criar uma plataforma em paralelo a isso para poder produzir conteúdo para o YouTube, GTV, etc. Na época, no Instagram. Supervisionária já. E aí eu falei assim, vou usar esses meus tempos. Eu Livres tinha pra meu criar. trabalho, eu tinha uma fonte de renda, então aquilo não era o meu foco. Era uma forma minha de tentar me enxergar, porque eu não conseguia me identificar muito. Eu lembro que na época eu sou extremamente apaixonada pela Tia Cita, a Mandy Candy. Sim. Eu lembro que elas eram muito viralizadas na época, mas eu não conseguia me ver nelas. Porque elas falavam de um lugar que não era de uma vivência de uma pessoa preta, periférica, etc. E aí eu lembro de ter visto os conteúdos da Rosa Luz, que era maravilhosa, é uma travesti preta, muito dissidente, veio de Brasília. E eu falei assim, nossa, o que ela faz é muito foda na internet. Acho que eu também poderia, junto com um coletivo aqui, Pretas T, de arte que eu tinha, a gente poderia produzir um canal para poder falar sobre as nossas vivências. E aí surge o canal Transpreta e a gente começa a fazer as coisas ali. Mas não era um trabalho, não era Era um hobby Era um hobby, artístico, era pra não morrer isso. aquilo E que pra- você isso, tanto amava. E você acha, você estudando tudo isso, né? Que você fazia parte de uma galera que estudava, né? Que trabalhava com isso. Hoje, crescer na internet, ou antes também, para crescer na internet, a pessoa precisa entender o algoritmo, precisa estudar, não é só postar, não é só viralizar. Viralizar é a cereja mínima do bolo ali. Porque aí você sabe, né? Que hoje quem viraliza são poucas pessoas. E você acha importante, tipo, as pessoas estudarem, entenderem um pouco o teu público, esse algoritmo que vem sempre mudando. E é por isso também que às vezes você quis, às vezes, montar o seu canal e, às vezes, colocar em prática o que você estava ali trabalhando? Então, com certeza, eu acho que se a gente quer fazer algo na nossa vida, isso só vai fazer sentido se for com propósito. E eu acho que propósito só surge a partir do momento em que você compreende o que você está fazendo. Se você faz algo por puro amor, mas sem desenvolvimento, sem estudo, sem compaixão, sem dedicação, isso não vai para frente, né? Apesar de que a gente vê diversas pessoas aí, não só na área da internet, mas de qualquer outras profissões, que estão chegando em lugares homéricos sem ter passado Esse processo. por um mínimo processo, né? Sim. Chegando aí num lugar de visibilidade e a gente vai tornando cada vez mais pessoas podres famosas, né? Enfim. A gente não tem referência. Agora eu quero duas perguntas pra você. Uma é a primeira, que assim, quando a gente entra num curso como história, o Volta na que história. não, qual área eu queria atuar? Tipo assim, qual era o sonho seu
como formada em história. Ir pra sala de aula, virar uma arqueóloga, Historiadora. eu não sei, tipo assim, aquele que a gente achou que a gente ia acontecer, mas quando a gente chega no curso e vê a realidade, fala, não existe isso, na pirâmide do Egito, um beijo, não vou te conhecer. Não sei, porque qual é a vontade maior ali daquele curso que você tinha. E a segunda, falar desse emprego que você falou, que você chegou ali nesse cargo, né, foi através de cota, e sobre esse processo novo das empresas que estão, tipo, tirando agora as cotas, né? Dizendo que é um custo muito alto para pegar pessoas negras, trans, gays. Queria saber dessas duas. Então, primeiro sonho e segundo da empresa. Eu queria muito ser professora universitária. Sala de aula mesmo. Queria muito. Eu queria muito ser professora, não do ensino básico, né? Mas eu queria ser professora de universidade. Legal. Eu queria dar aula na área de história, de comunicação, porque durante o ensino médio eu estudei num processo que chamava Reinventando o Ensino Médio do governo, que você fazia curso técnico junto com a escola. Então, eu fazia curso técnico de comunicação aplicada. Então, quando eu formei no ensino médio, eu formei também como comunicóloga, né? Que legal, tudo Mas junto. Chupa essa oratória, meu amor, querida, Isso, entendeu? isso, É isso, maravilhosa. William Bonner, Fátima Bernardes aqui. Mas como técnico. Então, de alguma forma, hoje, quando eu olho para trás, de uma forma involuntária, era como se tudo tivesse Ligação. conectado, mas a gente só entende com o tempo, né? Tipo assim, nossa, fui lá, costurei aqui. Você costurei foi aqui. A criada gente pra só vai estar onde você fazendo. tá. Mas a gente só entende no processo. Mas naquele momento eu só estava fazendo as coisas. Eu tinha que escolher um curso, senão não estudava ensino médio. E aí eu falei, comunicação, é esse aí, entendeu? Assim, não era A paixão, um acaso, desejo, nem nada disso. Mas aí o que aconteceu? Que nesse momento que eu estava fazendo, que eu cheguei na empresa, foi para um processo não de cotas, mas de intervenção de outras pessoas que trabalhavam ali dentro e que entenderam que eu era uma pessoa que não tinha as experiências inúmeras como outros candidatos, mas que tinha um desejo muito grande de aprender. E eu acho que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente precisa de lembrar que boa parte dessas pessoas que estão sendo incluídas, na maioria das vezes, não tem os conhecimentos necessários para assumir essas responsabilidades. Então, existe também um processo de capacitação. E eu acho que essa empresa entendeu isso e me capacitou. Legal. Mas assim como ela me capacitou, ela também me tirou, porque eu fui demitida numa reunião de Zoom com todo mundo, assim, vários funcionários, todo mundo foi demitido. Isso bem antes da pandemia, assim, Não foi acho que era. pandemia, eu ia perguntar. Foi alguns meses antes da pandemia. Teve o Na carnaval, estava pré-pandemia. todo mundo vivendo, e aí a empresa tinha sede em outros países, e eles já estavam entendendo que os outros. Aqui a gente estava pulando carnaval, mas nos outros Já países tava já estava babado. babado. Aí eles falaram: poxa, acho que a gente vai, para Vamos reduzir cortar gasto, agora. já vamos cortar uma galera. E aí. Eu já estava fazendo 2 ou quase 3 anos lá dentro. Aí eu fui nessa leva mandada embora. E assim, um chute na bunda mesmo. Não esperava. E foi chocante porque, na época que eu fui mandada embora, eu tava com o meu atestado do meu silicone, meu peito. Então você tinha lá seus Que eu tinha 60 dias, sei juntado lá. dinheiro, eu acho que era menos, eram uns 20 e poucos dias. Eu tinha juntado dinheiro quando eu trabalhava lá. Eu falei, não, todo mês que eu trabalhar aqui, eu vou tirar R$1.000 do meu salário pra me botar meu peito. E aí, foi sucesso, deu axé e tal, fiz minha cirurgia. No que eu fiz a minha cirurgia e voltei pra casa, fui demitida. Mas tem alguma coisa Passado. errada, porque eu acho que depois, se você Se tem um você tá de atestado mais de atestado, 15 você não dias, poderia você ser tem 30 demitido. dias após ali E aí? Pois é, tipo, mas- imunidade, né? Uma coisa assim. Mas eles não quiseram levaram fazer. nada disso. E era contexto de pandemia, início de pandemia, então as empresas depois foram até sendo, de alguma forma... Multadas, né? não, Por foram se multadas, demitisse. mas depois acabou que todo mundo entendeu que o comércio estava decaindo, que estava todo mundo sendo declinado, e aí meio que Ficou os por fins aqui, justificaram os meios, sabe? Assim, legalmente falando, não acabou dando nada. E aí eu lembro que nessas idas e vindas eu já estava gravando conteúdo esporadicamente. Nenhum desses dias teve um movimento bem forte que eu costumo ler bastante notícia. Eu e um homem negro, meu marido,
a gente estava lendo notícias e nisso que aconteceu? Que tinha uma notícia falando do Black Lives Matter, que era um movimento que eu já conhecia, tinha feito um artigo sobre Black Panther na universidade e que vem a partir disso dos movimentos contra a cultura e tal. E eu falei, gente, houve o assassinato de George Floyd lá nos Estados Unidos. E eu falei assim, nossa, quase ninguém está falando disso. E realmente, ninguém estava falando disso. Ninguém nem sabia, meu amor. É só a senhora que é historiadora. Não, mas é por causa também da pandemia. Acho que eram 1000 e outras notícias e essa notícia não era uma questão. E aí, quando as pessoas souberam, as pessoas começaram a falar sobre, mas as pessoas estavam questionando do tipo, nossa, mas nos Estados Unidos eles se revoltam muito, aqui no Brasil ninguém faz nada, jovem preto é morto todo dia, não sei o quê. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo que se chamava Por que os brasileiros não se revoltam como os estadunidenses? Aí eu fazia uma análise histórica de momentos em que revolta da chibata, revolta da vacina, que pessoas brasileiras se rebelaram contra o sistema em busca dos seus direitos. E aí eu lembro que eu tinha 10 mil seguidores ou menos no Instagram. Eu dormi, eu acordei, juro pra você, era um domingo, assim. Eu acordei e eu tinha, uns 40, 50 mil seguidores. Num assim. dia viralização por conta de um Foi um vídeo. viral. Que E aí eu lembro que na época as páginas bem fortes, era Quebrando o Tabu, Mídia Ninja, e aí Seremos Resistência. Aí eu saí. Todas essas páginas compartilharam o vídeo. Consequentemente, na pandemia, teve aquele processo que era as pessoas vergonhosamente postavam tela preta. Assim, né? Hoje eu acho que tudo faz sentido. Obrigada, galera, por postar tela preta. Porque muitas pessoas começaram a entrar nessa onda de preciso fazer alguma coisa contra o racismo, vidas negras importam. Vocês lembram disso na pandemia? Legal, teve isso também junto. E aí a galera começou a postar isso e etc. Eu falei assim, nossa, acho que a galera Total. Tá engajada, né? Vou continuar. seguir essa onda. E aí eu fui criando mais conteúdos históricos, foram viralizando, assim, e foi bem nesse processo. E na época também, na pandemia, teve um processo que era de que algumas pessoas famosas deixavam com que alguns influenciadores negros ocupassem os seus perfis no início da pandemia. Eu ocupei o perfil de algumas pessoas que na época eram relevantes, importantes e acabei ganhando mais seguidores com isso também. E ganhando mais seguidores de 10 para 40, teve os haters. Também. Como que você lidou? mas eu achei bem direcional o seu conteúdo. não, mas Acredito assim, que, mas mas a é que o galera Instagram às vezes sempre vai entrega pros lugares meio falar, errado, menina, né? menina, Os lugares de nossa. ódio ali, quando a gente já Como é caiu que foi pra você? em rede de Porque evangélico, assim, ferrou. babado. Caiu com os evangélicos, menina, é Gata, babado. comentário da morte. Então, eu acho que Como você lida, né? Como você lidou e como você lida. naquele contexto, eu acho que eu não estava entendendo nada. Eu acho que assim, imagina, você foi despedida da sua empresa, seu salário que você recebe todo mês, de repente você gravou um vídeo, aí aquele vídeo aconteceu, e aí de repente você tá em vários lugares, as pessoas estão compartilhando seu perfil. Como eu sigo? O que é que eu faço? Para onde eu respondo? Eu lembro que na época deu 2 meses ou menos, eu já estava recebendo pedidos de orçamento de marca, de coisas. menina, E aí então eu o pedido assim, já mas tava quanto que eu que vai falo que eu pagar? vou... Já aconteceu isso com a assim, eu não gente. sabia qual o valor que eu falo, o que eu tenho que mandar, ai, manda seu Media Kit. O que é um Media Kit? Como que eu vou Entendi. fazer essas coisas? Não foi Então, programado, não na foi, verdade. então não eu foi. fazia por me reconhecer naquilo, entendeu? Eu acho que, quando eu costumo dizer por que eu comecei a criar conteúdo, é porque eu não me via nos conteúdos que eu consumia e eu comecei a fazer conteúdos para me reconhecer ali, muito para poder me isso. ver, para poder me enxergar. E aí isso tomou uma proporção, ocasionalmente, e a partir disso eu fui aprendendo a lidar. E nesse aprender a lidar, é claro que tem as maravilhas e também tem as mazelas. E acho que elas foram lidar com comentários horríveis de pessoas falando, ai, mas você... Um vídeo falando sobre questão racial histórica, mas você nem é mulher. Ai, mas você nem é tão negra assim. Ai, mas nos Estados Unidos não é assim. Querendo comparar, mas você fica querendo gente. comparar Estados Unidos com o Brasil. Não, Ai, mas aqui ninguém quer falar disso e disso, daquilo. Mas aquilo, pra mim, acabou que não era nada, porque a maior mudança era lidar com aquilo tudo, que eu confesso que eu não estava entendendo nada. Então, eu não estava nem parando pra pensar no Pensar nesses comentário bom ou comentários, ruim. Eu não olha que estava legal. entendendo nada. E aí...
isso tomou uma proporção muito grande. E depois disso, veio outras coisas na internet, etc. Hoje eu já passei por diversos haters. Mas é que é muito duro, Já foi né? Essa cancelada? questão Não. do hater. Já foi Já foi cancelada? cancelada? Já, pelo Twitter. Mentira. Olha, Ai, por mas quê? o Twitter é babado. O Pode a Papel não tem nem Twitter, menina. Ai, A bom, gente não bem quis faz fazer. vocês. E você começou, né? Você falou que você Saúde eu foi começava mental. no Twitter, E- pois é. É, porque é uma rede que a pessoa não tem tanto filtro, né? Não tem, e eu confesso que eu também não tinha. Ai, amo. Mas nesse Bateu, caso, levou. Você aprendeu muito com isso, sendo da Aprendi, internet? acho que a gente aprende apanhando também, né? Então aprendi errando em muitos sentidos, mas a internet tem uma malícia muito grande que as pessoas se acham no direito de falar o que elas bem quiserem sobre as pessoas. E na maioria das vezes, as pessoas me questionam sobre o que eu estou falando. Tipo, eu sou historiadora, eu estudei, me formei, me dediquei, pesquisei. Hoje, eu mesma que faço meus roteiros para esse tempo, me dedico, para no fim alguém estar questionando. Mas isso que você falou, de onde você tirou? Quem é você para poder falar isso? Acorda, E bicha. aí, as pessoas se acham no direito de julgar isso de forma direta, assim. Mas em algum momento você já foi essa pessoa de falar sem pensar e depois que você começou a sofrer o hater, você falou assim: poxa, em algum momento eu também já fiz esse papel e hoje policia-se mais, pensa-se Sim, mais. eu tive um episódio bem marcante que eu sou extremamente Beehive. E desde a minha infância eu sou muito fã da Beyoncé. Amo. Acho que a Beyoncé é um marcador atemporal. Quando eu comecei o primeiro blog ali, eu comentava muito sobre a Beyoncé, inclusive. Eu lembro que eu peguei muito o período também de nascimento da Blue Ivy. Ela, inclusive, nasceu no mesmo dia do meu aniversário, 7 de janeiro, aquelas muito fã, né? Tá vendo? Ela sabe tudo. Se eu contar, De depois 1900, eu te conto 2000 o babado da Beyoncé, vai terminar. E aí que eu sou extremamente encantada pela Beyoncé. No meu Instagram, eu tenho um senso de humor terrível, debochadíssimo. As pessoas já entenderam isso. E ok. E assim, dou minha vida pela Bi. A minha primeira viagem internacional foi para poder ver ela. Já fiz inúmeras coisas. E teve um episódio que foi... tava tendo a divulgação do filme dela, Renaissance, que foi a turnê também que eu fui Turnê. ver. Aham, isso também. E aí ela fez uma aparição com cabelo platinado e de roupa prata, e a foto não contrastou bem a pele dela. E aí eu lembro que eu dei RT nesse post e escrevi Mês da Consciência Negra acabando, reticências. Escrevi isso, né? Nossa, gente. Foi o motivo. Foi o motivo para mim ser canceladíssima pelos fãs da Beyoncé, porque você não é tão fã assim. Se você fosse fã, você saberia que você jamais poderia falar sobre a cor da Beyoncé. Você jamais poderia relativizar o fato dela não ser tão negra como no Brasil e etc. Aquilo literalmente era um deboche meu, mas que de fato hoje eu reconheço que não foi a melhor palavra, não foi a melhor frase usada para poder se referir àquilo, mas que também dava interpretação para muitos lugares, porque em momento nenhum também eu chamei ela de branca ou falei que ela era branca. Muito pelo contrário, como fã, conheço a trajetória dela, sei quem é ela, acompanho há muito tempo. Passou o L'Oreal, desceu 3 tons do rosto, né? Eu sei que ela teve um creme lá que ela processou. Já me envolvi em várias brigas, inclusive na época de fandom, né? De Facebook, etc., LDRV, pela minha Beyoncé. Tipo assim, de fato eu errei, falei uma coisa que não devia ter falado. Mas a partir daquilo foi baixaria, assim, ladeira bárbara, abaixo, pra poder tipo falar assim. um monte. Mas ela não merece. E eu lembro que eu tinha sido convidada pela equipe para poder ir no evento de lançamento no Brasil, em Salvador, que ela veio pro Brasil. Não, E você não aí? fez a Bielo. Eu fui. Não, você não fez a Bielo, perdeu o show da Lady Gaga. Ela Por causa da fala. Não fez a Bielo, perdeu o show da Lady Gaga. Não, jamais. Menina. Porque nesse caso eu era fã mesmo. Não, eu amo sim, o imagino. trabalho dela. E aí eu fiquei assim, gente, jamais eu vou deixar passar essa oportunidade da Beyoncé estar lá. E aí a assessoria que tinha me convidado falou que não era certo que ela viria, mas que teria um lançamento em Salvador. E avisou, o evento é daqui 2 dias. Era literalmente isso. E aí eu lembro que... Então você soube antes da galera. E aí eu lembro que eu tava... Não soube que ela estava chegando. Mas que ela podia soube... vir. Não, soube que tinha um evento de lançamento do filme dela. Que poderia acontecer alguma Que era em coisa. Salvador.
E aí eu soube disso. Não falaram nada. falaram Eu lembro nada. que eu perguntei assim, ela vem? Porque se ela vir, eu vou comprar passagem agora e vou e vamos embora. E aí, não posso falar, ela não vem. Eu recebi não sei de nada, eu só recebi nomes É um para poder evento- convidar. Imagina é o um Aue se evento. soubessem, E né? aí a Globo também estava fazendo a cobertura do evento. E aí eu falei assim, tá, vamos lá. E na época eu tava gravando podcast junto com a Biel. E a gente entrou no carro para poder ir gravar o podcast pro estúdio. E aí tava tocando Beyoncé na rádio. Olha, tudo já. Era um sinal do Era, universo. Aí eu falei assim, jamais eu vou deixar essa oportunidade passar. Amiga, isso é um sinal. A gente tem que ir. Ela vai estar lá. Ela Vamos, vai vir, amiga. sim. E aí... A Pombagira falou aqui no ouvido. Não vai A Pombagira ter falando no essa- Vai ouvido. sim. E aí eu falei assim, Maravilhosa. vamos embora, vamos comprar passagem agora. E eu liguei para outras amigas que também... e essa amiga minha, coincidentemente, também tinha sido convidada. E ela falou assim, amiga, mas eu não vou, ela nem vai vir, a gente vai gastar dinheiro horrores. Tipo assim, 2 dias antes, comprar passagem para Salvador, a passagem Caríssima. vai estar caríssima. Aí eu falei assim, não, a gente vai. A gente falou assim, e em que lugares ela estaria hospedada em Salvador? Acho que num dos poucos hotéis 5 estrelas de Salvador, no Fazano. Aí eu falei, a gente vai ficar no Fazano também. Ele tá brincando. Olha, ela... Ah, tá, Me gente. endividei horrores, mas vivi loucamente. Aí a gente foi. Chegando lá, realmente a gente não sabia se a Beyoncé estaria lá, nem nada. Até o último momento. Você não pegou o fazendo lá a lista de quem tava lá pra tipo, mas assim, a gente se tinha um fez as andar inteiro espiãs. fechado. A gente fez as espiãs, perguntou para os funcionários e etc. E aí a gente descobriu que tinham alguns funcionários dela que estavam lá. E aí o maquiador dela tinha postado uma foto não lembro se era na piscina ou na escada, em algum Na lugar. varanda, uma coisa em algum misteriosa. lugar. E a Dando gente, alguma coisa ele de... tá aqui, o maquiador dela tá aqui, a Ivete já tava, que trabalha com as ações sociais da Beyoncé, já estava no Brasil, já tinha ido no Rio, estava em Salvador. Eu falei assim, acho Tudo que alguma bate. coisa vai. Aí era o evento era 8 horas da noite, era umas 5 horas, 6 horas, o Twitter começou A bombar. a pegar e bombar as imagens dos mapas de voo, né? Foi daí que dava o pessoal pra ver, soube que e aí o pessoal começou a falar, persegue olha, tem o um avião dela. jatinho que tá vindo em direção ao Brasil, dos Estados Unidos pro Brasil, um jatinho. E aí a gente falou, É isso. é a Beyoncé. Aí a gente falou, gente, ela tá... Não acredito. Foi exatamente assim, gente. Ela tá vindo. A gente... Meu Deus, aí a gente ficou doida. Aí a gente chegou no evento, ela ainda não tinha chegado, mas o Twitter ainda continuava postando. Acho Acontecer. que ela tá vindo. E aí chegava no evento, Ninguém falava nada. ninguém falava nada. Tinha um DJ tocando as músicas dela, tava todo mundo curtindo. E aí foi uma vibe maravilhosa. Era um evento coquetel, open bar, open food pra fãs. Não era pra, tipo, pessoas famosas, eram pra fãs realmente dela. E aí eu, como fã, tava ali louca, estremecida. E falei, gente, agora eu acho que ela vai vir. E aí ela postou uma foto do cavalinho saindo do avião. Que era tipo. Ela postou nos stories o Rene, que era o cavalinho dela, saindo do avião. Aí a Globo começou o plantão mostrando o caminho do aeroporto Passar. Ela ia até. chegar tudo até lá, ali, até o até Até ali local. onde a gente estava. Você Aí a ficou gente bem ficou espertinho? assistindo, fiquei bem espertinho. Porque Teve o não meet and tava... greet, então. Não Bateu uma teve, foto. Não teve? Não, Ela teve tava meet muito and greet longe só da com a galera? Ludmilla, com as pessoas mais mais influentes que influencer. estavam ali. Mas tava muito longe da galera? Não tava tanto, Não tava, né? gente. Era um palco que, assim, se eu te contasse, alguém pulasse ali Rolava. fácil, rolava. Entendi. É que ninguém era doida de ser expulsa Ninguém do... era doida, jamais. Mas, gente, parecia assim, Nossa Senhora Aparecida, Virgem Maria. Eu Aquilo amo. foi uma aparição apoteótica na minha vida. Ela é maravilhosa, né? Uma coisa assim, só vendo a bicha de É, perto. nossa, gente, a gente foi pro show também. A gente ficou tão Nossa. pertinho que a gente não tava acreditando. Ai. E quer saber mais? Ela Quer não morrer jo- agora, Quer morrer e agora? me dá todo o teu salário pra ver se a gente vende pra você. Ela tem uma parte que ela joga, parte do figurino dela, uma Que é cheio de pena, uma assim, pena prateada, ela joga. joga no público. Ela jogou e a gente pegou a pena. Pegou A gente tem a menina. pena da Beyoncé, querida. E e ainda tem um vídeo dela falando assim, ó. Uma Ali parte de mim. uma pequena parte de mim pra vocês. E a gente que E a gente pega, vai lá as e pega a bonitas. pena. Menina, Cadê a pena? Vou roubar A agora. gente vai fazer um quadro na Cadê? nossa casa. Tu Essa menina gata. foi a pena, foi babado, então, pra você. Aí depois a gente vai te mostrar essa pena, vamos postar, vamos colocar aqui num quadro, não aqui, mas na nossa casa.
E falando desses famosos tal, já que ela entrou nesse meio dos famosos, até deu acesso a esse acesso aí da Beyoncé, menina. Agora a gente vai saber que o nosso quadro é pop ou não é pop. Se for pop, você vai falar que é pop. Se não for pop, você vai falar que não é pop, Não tá? é pop. É Raul Gil, É querida. Raul Pra quem Gil, você tira o chapéu, meu Vamos amor? ver, vamos lá então. É a mesa redonda Coloca lá a hoje. primeira Vamos pessoa. lá. Vai lá, Mayara. Blue Space. Space. É pop, pop, É pop, pop. pop, pop. Eu amo, gente, porque sou de Belo Horizonte, né? E o meu sonho era ir na Blue Space, né? Porque tem um tempo que tem um canal no YouTube da Blue Space, é onde sobe a performance de várias drags. Então, eu vi inúmeras performances, sonhava muito em ir na Blue Space. E eu lembro que também teve um reality que eu amava, um pouco antigo, nem tanto, que era da Silvete Montilla. Sim, Academia de Drags. Academia de Drags, e que era gravado na Blue, Blue Space. Space, sim, sim. Então, era, tipo assim, o meu sonho. Toda vez que eu passo perto, eu olho assim e falo, nossa, queria tanto estar aqui, assim, tipo... É bem legal, Real. né? A Blue é Uma casa maravilhosa. Então a Blue é pop. Vamos pro próximo. Beijo, Vitor. Dono da Blue. Silvete Montilla. É pop, meu amor. Fecha nas minhas joias. Amo. Fecha, minhas- Gente, eu acho a Silvete uma das maiores drags do Brasil, assim, pra mim. E eu acho que ela tem uma essência, uma autenticidade tão linda que me encanta muito, assim, real. Sou louca. E recentemente ela fez uma festa que ela Sim, sofreu, foi na né? Blue Space, Foi na Blue inclusive. Space, Sim, a gente tava lá. Tem o giro do pod lá. É Na maravilhosa. festa da nossa querida Silvete. Que Montilla. tá com saúde agora. Maravilhosa. Beijo, meu amor. Então é pop, Silvete. É super pop. Tem podcast da Silvete aqui, gente, pra vocês poderem assistir. Vamos lá, próximo. A Bela Longuinho. Bela Longuinho. E aí? Polêmica. Ah, eu acho que ela não é pop, mas ela às vezes é não pop também. Você acha que ela não Ela é é e não pop, é às vezes- pop? Ela é e não é. Acho que Por ela que é por você quem acha? ela é. Atitudes? Mas eu acho que tem algumas. Eu não sei, né? Eu penso que assim. Se tem uma coisa que eu aprendi dentro das religiões de matriz africana, é que a gente tem que pedir muito e sempre licenças mais velhas. E licenças mais velhas não quer dizer sobre idade, mas quer dizer sobre as ancestralidades e aquelas que nos antecederam. E eu acho que enquanto travesti, enquanto transexual, a gente tem que entender quais são as conjunturas e quais são os contextos para que nosso corpo possa ser presente, possa existir. E eu acho que entender isso é fundamental para a gente não cometer e dar mais armamento para as pessoas invisibilizarem a nossa existência, para as pessoas dizerem que a gente não é quem a gente é. E eu acho que, de alguma forma, ela fez algumas coisas que invisibiliza, de alguma forma, a própria existência dela. Então, eu diria que ela é pop e ela mesma se coloca numa posição como não pop, por ela mesma. Então, ela mesma acaba se colocando nesse lugar de vulnerabilidade, mas eu acho que é incrível pensar que ela teve coragem de ser quem ela realmente é e tem todo o meu apoio. Não vou ser mais uma trans, mais uma travesti que vai julgar as minhas, mas eu sou uma das que vai dizer que a gente precisa de ter muita atenção e responsabilidade pelo que a gente faz e pelo que a gente fala, né? Ainda Você mais acha que então com grandes poderes Vem grandes vem responsabilidades. grandes responsabilidades? Porque assim, se É. fosse uma outra menina trans com a mesma atitude, mas de repente não com a mesma visibilidade, ninguém nem saberia e passaria, por exemplo, em branco da forma que pudesse Que fazer, pudesse entendeu? fazer. Sim. Como ela tem um grande influência, público, uma né? influência, a fala dela movimenta a tua vida de alguma forma. Sim, sim. Você acha que gerou um pouco de irresponsabilidade, então, da parte dela, com as posturas? É, não sei se essa é a melhor palavra, mas eu acho que gerou consequências, é fato, né? Porque muitas pessoas estavam dizendo coisas absurdas sobre vivências que não desrespeitam só a ela, mas a corpos que ela representa. Então, estava dizendo não só sobre a existência dela, mas de muitas outras travestis, transexuais, transmasculinos. Eu acho que você pode ser quem você for, mas você não pode invisibilizar a existência de outras. Entendi, é isso. Entender um pouco, né? Eu acho que... Bela Longuinha, maravilhosa, também tem podcast dela aqui com a gente. Um beijo, tá? Tá agora lá nos Estados Unidos, eu acho. Tá na Nova Chique. York, menina, Fina, tá? meu amor, querida. Dando close Bela. lá, maravilhosa. Vamos lá, próxima. Maia! Ah, gente, conheço a Maia de muito tempo. É engraçado porque a gente tinha... Acho que eu nunca falei isso publicamente, mas na pandemia foi quando a gente se aproximou muito. Eu lembro que eu gravei um vídeo no hotel, inclusive, com ela. Já sendo ela ou falecida? Não, antes. Antes. Mas desde ali eu já sentia, de alguma forma, quem de fato ela sempre foi. Então, para mim,
Ela, inclusive, durante esse processo de transição, foi extremamente afetuosa. Ela me mandou uma mensagem falando que estava iniciando o processo, Ela falou pra agradeceu você? pela minha existência e por fazer parte desse processo também. E a gente tinha um grupo, isso que eu não tinha falado antes, mas a gente tinha um grupo no WhatsApp com outras travestis e transexuais. E nesse grupo do WhatsApp a gente conversava inúmeras coisas sobre o processo de transição, fofoca e etc. E na época ela nem tinha Transicionado ainda. publicamente, né? Mas ali, acho que hoje, muito bem, a gente entende que ela estava tentando se reconhecer através dela. E tem inúmeras críticas e coisas que a gente pode falar sobre ela, né? Mas eu acho que uma coisa inerente é que eu acho que ela pesquisou bem, ela estudou bem. Eu lembro que, na época, a gente apresentou várias referências para ela, como Giovanna Baby, que é uma mãe do movimento trans, fundadora do Fona Trans e percussora enquanto ativista preta. Ela conheceu, na época, também, a Giovanna gravou com ela no hotel também. Então, assim, acho que ela tem ela é, inclusive, muito próxima da Heloína também, que é outra travesti, que, historicamente, foi a primeira rainha de bateria da história do Brasil, legal. e que é uma travesti e que também é muito próxima dela. Eu acho que ela tem Usado. reconhecido e usado esse reconhecimento ao seu favor. Que legal. Claro que tem aí as questões dos tigrinhos, né? Mas Menina. E Ninguém é 100%, falando meu desse amor. tigrinho, tá babado esse tigrinho, não tá, menina? Ele tá babado. Você já recebeu? várias. Sério? Várias. E Já aí? tentaram te pagar um aqué. Mas e era, vo- mas era um aqué Já bom? fez? Ai, foi menos de 1 milhão. Mas Tá, você não ia recebeu mudar esse minha babado? vida, Não, assim. não quis Não, fazer. não fiz, nunca fiz. Foi menos, mas assim, foi casa dos 3 números. Foi mais de 500? Não, mas foi Menos. 3 números. Foi 3 dígitos, Passado, tá bom. menina do céu, ia cair babado, Não então. aceitei. Mas não Não aceitou aceitou. por quê? Porque foi Pelo pouco? Ou porque a minha isso índole... que você tá falando, minha- de você minha- usar. Por causa da minha índole, assim, de repensar se era uma coisa que beneficiava só a mim, mas também beneficiava as pessoas que me seguem. Eu acho que as pessoas que me seguem, eu conheço muito bem a realidade delas, eu sei muito bem de onde elas vêm. Não todas, mas boa parte das com quem eu interajo e fazem parte dessa comunidade que eu construí. E eu não queria colocá-las em situação de vulnerabilidade em prol do meu benefício. Então, acho que isso, de alguma forma, não é uma responsabilidade que eu assumiria. Então, eu não aceitaria, não. E hoje durmo tranquila, né? Com a cabeça no durmo bem travesseiro. tranquila, bem Bem de boa. bonitinha. Claro que eu acho que também, hoje, eu revejo isso com outros olhares também, porque a gente vê que não dá para fugir também das bets, né, e das casas de apostas, elas estão aí. Acho que a gente devia tratar mesmo e falar sobre como que isso vem se transformando num problema de saúde pública, Pras né, que eu acho que é pessoas. sobre o vício das pessoas e etc, e como lidar com isso. Acho que talvez a publicidade e a propaganda sejam um caminho muito bom, né, assim como a gente teve algumas décadas atrás em relação à bebida alcoólica, né, hoje se você vê uma publicidade de bebida alcoólica, não se pode beber. Você não vê uma propaganda de bebida alcoólica com alguém De bebendo. estímulo, né? Vamos dizer assim. Não é um estímulo, não pode, é Não proibido, sabia inclusive. disso. E tem as obrigatoriedades também de sempre colocar beba com moderação, assim como Sim. jogue com responsabilidade. O cigarro também, né, há décadas atrás foi proibido de se fazer Divulgado. propaganda, de ser divulgado, né? E ter a obrigatoriedade de ter atrás também Aquela foto impactante. o que ele causa, o impacto Sim, e sim. etc. Então, acho que também a gente tem que pensar os meios para lidar a partir disso. Mas também não é uma coisa que dá pra gente fugir, historicamente dizendo. É isso, Essa, olha, querida. menina E maravilhosa. cada um segue o influencer que A sua acredita. vida, Vamos lá. menina, é isso. Então a Maia é pop? Com certeza. Maia, você é pop, Pop. maravilhosa. Um beijo, vamos lá. E que mais? E o pod? É pop ou não é pop? Pode Ê, aqui, olha! Número 10 da Beyoncé! 10. E contando aí, então, desses famosos, né, da galera. Então, voltando lá, você começou a viralizar, né, realmente. E como que você se deu conta que aquilo realmente você ia se tratar como um trabalho seu, né? Que você tinha acabado de sair ali da empresa, estava estabilizada. Precisava pagar o peito, né, da gata, menina, porque o peito já tava babado. Ah, mas ganhou a os rescisão, acertos vai, ali. ganhou a Ganhou rescisão. finalizou o peito só no acerto. Mas não fiquei com nada.
Mas eu finalizei. Mas tava com a finalizei. prótese, Mas a Nicole. prótese, Vai tava ali, babadeira. Quem tem, sente. É. E você começa a passar, então, ver realmente, vou levar isso como um trabalho a partir de que momento? Quando as marcas surgem? Então, eu fui. As marcas vieram surgindo, mas eu também não conseguia monetizar isso muito bem. Não entendia como precificar o trabalho que eu fazia dentro da internet. A partir daí, então, eu tive um processo bem intenso que foi de procurar outros empregos de carteira assinada, porque eu acreditava que era isso que era a minha me fonte salvaria, de renda. é. Ah, tá. Então, eu cheguei a trabalhar em outras 2 empresas depois dessa empresa de Tá. carteira assinada. Eu lembro que eu trabalhei numa agência que era de São Paulo, e é uma agência de publicidade e propaganda. E aí foi quando eu comecei a questionar de que eu me mudaria para São Paulo. Na época era pandemia, então estava no regime presencial, mas eu já estava me organizando para poder vir para cá. E aí, nesse processo, eu intercalava a minha carreira como creator com o meu trabalho de CLT e ficava ali tentando entender como uma coisa poderia ajudar a outra. Quem a vai se pagar manter, melhor o quem Pix vai- aqui, né? E fiquei assim, gente, por um ano e meio, assim. Entendendo todo esse processo. E aí esse eu caminho. eu recebi um convite de um amigo que me perguntou, nossa, você tem agência? E eu falei assim, nossa, que agência? Agência? Não tem. Não tem. E aí ele falou assim, não, vou te apresentar um amigo meu, amigos meus queridíssimos e tal, para você conhecer. E aí é que chega a galera que tá comigo desde o início, que é da MAP Brasil, que é a galera que me agencia. E que eles, junto comigo, né, a gente construiu aí um plano de carreira para desenvolver estratégias e etc. E eu Olha lembro só. que a Amandinha, que é uma queridíssima, que faz aí esse empresariamento lá na MAP, eu estava trabalhando de carteira assinada e aí ela falou assim, sai desse emprego, não sei o quê. Aí eu falei assim, não dá, né? Minha fonte o meu de renda, Pix, não sei se entendeu? eu vou vai continuar cair aqui. trabalhando ou não. Aí eu lembro que tinha a Lili também, que trabalhava comigo na época, ela falou assim, se ela sair do emprego, você vai pagar o salário dela todo mês? Aí falou assim, não vai dar pra me poder Tipo, pagar o salário dela, não dá assim, pra né? bancar isso. Aí falou assim, pois mas vamos pensar então como estrategicamente ela sai de lá. Então eu fui Olha só. trabalhando assim para criar de alguma forma uma reservinha financeira para conseguir essa parte capricorniana me Organizar. cai muito bem. Pra poder, tipo, se E organizar aí eu e consegui me sair. organizar e pedir demissão dessa Pra empresa. se focar. Pra se focar. E aí foi crescendo cada vez mais as redes sociais, acessa hoje uma das plataformas do YouTube, né? Que é uma televisão ali, né? Que a gente tem a TV. menina. Mas também se tornou empresária de um dos bailes, né? Mais babados. Eu quero saber desse baile, menina, que foi viralizou e foi babado, né? Foi a Já é o Xé, segundo, Qual? né? O segundo? Vai o ser. segundo que eu vi dois, né? já. A gente fez 2 edições do Transbaile. O Transbaile é um projeto que nasce a partir de uma ausência também, né? Que é que a gente vê pessoas travestis e transexuais de diferentes áreas mostrando suas potências, seus talentos, né? Não só dentro do meio artístico, mas também no meio de trabalho formal. E a gente vê que poucas vezes essas pessoas são reconhecidas pelas suas excelências e muitas das vezes elas são lembradas só pela sua existência, né? Olha só. Então se fala muito sobre ser trans e travesti, mas não se fala sobre o que essa pessoa faz, que é muito bom. Então, assim, existem pessoas trans que são muito boas e que são médicas, que são professores, que são orientadores que estão em outras posições. E aí a gente pensou que a gente devia criar uma plataforma para que essas pessoas fossem visibilizadas. E aí, junto com a Bielo, a gente entendeu que essa plataforma também poderia virar um prêmio, né? E a premiação, para a gente poder honrar historicamente também, mas também simbolicamente, essas pessoas que são importantes não só pela sua individualidade, mas para a sua comunidade como um E todo. que às vezes não precisa nem ser algo Muito artístico, legal. e sim algo profissional. O que ela Sim. tem movimentado ali dentro Em benefício do mundo da dela, em galera. benefício às mulheres trans, eu a acho que não é só representatividade sobre ali. influência de números, né? Acho que a gente precisa de falar muito sobre influências dentro do campo real, do dia a dia, né? Que eu acho que Sim, o que faz a diferença é referência, o pão é uma de pessoa cada que é como dia, referência. né? E Ai, que também dá como lindo. referência para as outras, né? Pois Meninas é. que às vezes estão pensando, que às vezes não é só esse meio de artístico, né? Que Artístico, tem ou do outros, trabalho mas- sexual também, né? Que eu Sim. acho que tá posto aí para a maioria das travestis e transexuais trabalhar com Sim. sexo, né? E aí, na maioria das vezes, a gente rompe com isso, mas também
também traz essas que estão na margem, né? Porque eu acho que também não dá pra gente falar de visibilidade e oportunidade trans esquecendo que a maioria delas estão na rua. Então também vamos trazer as gatinhas do axé do Elan. Inclusive, gente, meu sonho conhecer a Patrícia Pires. Vocês conhecem a Patrícia Pires? Ai, não, ainda não. a Já gente pedimos pra devia chamar trazer aqui. ela. Amo, no dia vocês amo. me chamam. No dia que ela te aparecer aqui, ela você é chama ela. maravilhosa. A velha bate. Ela é maravilhosa, gente Então, adora. o Trans Baile é o prêmio Nobel do mundo trans, assim, de certa forma. Gostei da analogia. Eu Achei gosto. chique. E a gente pode ir ou isso que eu fica ia restrito perguntar. somente às pessoas trans? Vambora, meus amores. É um prêmio que a gente fez pensado por e para pessoas trans, mas que a gente tenta conectar também pessoas que são aliadas à nossa comunidade, que de alguma forma estão aí transformando e criando possibilidades para nós, né? E acho que Vai ter vocês- esse ano? Esse ano a gente está entendendo como a gente vai fazer, né? Fazer. Porque eu acho que a gente está passando por um processo de muito difícil, né? De alguma forma, declínio das marcas em investimento de diversidade Que e é o que a gente tá inclusão. falando ali de Falando- início, é. então, Então a falando gente vê que isso tá um retrocesso bem grande, assim. O mundo Trump teve um tá começando a boom. afetar a gente Sim, aqui, né? Infelizmente, os Estados Unidos têm uma influência bem grande no mundo, querendo ou não. E acho que muitas empresas que antes enxergavam esses pilares como fundamentais, hoje estão entendendo como pilares que não os cabem mais. Então, enquanto Transbalha, a gente está entendendo estrategicamente como a gente pode criar um planejamento melhor para acessar e construir um espaço bom, né? Porque não dá para a gente ser menos. A gente fez uma segunda edição assim. É uma coisa Vogue, entendeu? Agora é red Fabuloso, carpet, amiga é. mulher. Então você aí Vai de ser casa, axé, que que tiver tem uma uma empresa, marca. quiser mandar aqui um Pix apoio, pra um Pix, gata, por eu favor, entre em gosto. contato aí com o pessoal do Pix, Transvale, porque a gente não gente. pode perder esse evento, ele não pode morrer. Deixar de Nem que a gente acontecer. faça lá na Dia TV, não me engano. Eu amo, vai Amo. acontecer. E você aí que tem uma marca, queira aí, ó, entrar com essa, junto com elas, vai arrasar, viu, gente? Porque é um evento muito, muito maravilhoso. E me fala agora, a gente tem aqui, Transpreta, um quadro aqui novo sobre os Polêmico. nossos. Quiz, um polêmico. quiz. Mostra E agora na pra tela. você, a roleta proibida. E agora pra você, amiga mulher, que quer saber o que vai acontecer das perguntas dessa roleta, tem que estar escrito aqui no nosso Apoia-se. Menina, você que aí é do Apoia-se, esse quadro vai ser o quadro da Roleta Proibida, onde nós vamos fazer perguntas proibidas pra trans. E ela vai querer. Será que ela vai responder? Será que ela não vai? Adoro proibido. Menina, vamos lá então pra esse Se quadro. você foi Apoia-se, vai assistir a Vai partir de assistir. agora. Agora, Se se não, não, esperamos continua a após entrevista. o VT. Vamos lá então, olha, estamos aqui com essa roleta. Você vai girar a roleta e a gente tem aqui algumas perguntas de acordo com os números. Tá. E você vai girar. Ai! Você vai girar 4 Deixa vezes, tá? São inteiro 4 aí, perguntas. Vamos lá. Deixa eu Mostra aqui, colocar tá vendo, Mayara? Daí tá pra ver? Não, né? Mostra aqui, vamos lá então. Primeira vez que a gente tá fazendo esse Girou. quadro, hein? Vamos ver o que Vamos vai lá. dar. Roda, roda, roda. 4! Amo, For, um álbum da Beyoncé maravilhoso. Ah, Tudo justiçada. referência. Aqui, amor, tô super conectada com a minha diva. Eu vou colocar pra fazer essa pergunta aqui. Ó, essa daqui eu vou fazer, amor. Quem foi a feminista cis? Já teve alguma feminista cis que te criticou pela sua militância enquanto mulher trans preta? Com nossa transmissão barbadeira, você aí que não é do Apoia-se me demorou pra poder apoiar, né, Gigi? Pois é, e confesso que você Conta. perdeu muita coisa. Muita Quer coisa. saber? Soltei cada bomba. É, Ai, querida. nomes aqui, tá? Vocês conhecem. Ouve Já nomes, sabe quem né? sou eu, com nome e sobrenome. Engatilhada. Ai, tô com Menina, gatilho. conta esse babado aí, como é que foi esse convite, esse projeto? Porque você já era participante de alguns episódios aí da Dia TV, né? Não, ela já você ficava lá no... Não, ela ficava não, aparecia. gente. Não, Ela a só primeira ia participar, projeto... Eu já participei de Ficava- inúmeras coisas na Dia, né? Antes do participante, que nem eu Engatilhada. falei. Já Mas não era participei rede, do tipo assim, não. fixo pra Fixa. variar. Já eu participei falando. do Pra Variar isso eu algumas falei. vezes, já participei do Corrida das Blogueiras, já participei do Participação Gameada, já participei de programas de outras pessoas do Diva, já participei de coisas com a Natri, já fiz muita coisa. Mas não tinha na fechado o Dia. contrato. Mas eu nunca tinha feito nada em específico, um programa, nunca tive um programa na grade. E aí,
É que nem aquele da Eliana, não é? Acho que é o mesmo formato da Eliana. É, o Saia Justa? Saia Justa, desculpa. Olha eu. É o mesmo formato, né? Onde Sim, mulheres isso. fortes, maravilhosas. É um pouco parecido, porque, na verdade, eu recebi esse convite por meio da turma da Dia, que já via que eu participava de inúmeras coisas ali dentro da casa. E aí eles me chamaram para uma reunião, e nessa reunião eu descobri que era um projeto maravilhoso, que ia surgir novo na grade, na programação, que eram Engatilhadas, que era a ideia de construir um programa majoritariamente feminino, mas não feito só para mulheres, mas para poder trazer pautas que nem sempre ou na maioria das vezes são colocadas ali dentro, né? Porque a gente está falando ali do mundinho LGBT, que também diz sobre mulheridades, mas acho que a gente precisava de ter um espacinho nosso ali. Então é muito bom porque eu divido esse espaço com minhas irmãs divas, Janaísa, a Gabi e a Nathalie Neri. E a gente está, assim, já na segunda temporada fazendo, Sim. acontecendo. E é sempre uma bomba. É semanal? É semanal, Tá. ao vivo, todas as quartas-feiras Bom à falar. noite. Quarta-feiras de noite, engatilhadas. Traça o gatilho pra gente que a gente vai falar. E lá a gente é bem profunda, sabe? Acho que na internet a gente está sempre trazendo conteúdos ali, a gente se vulnerabiliza para poder só falar sobre o que a gente está sentindo, sem se questionar muito. E a Dia é uma TV Olha. da internet que cresceu muito, né? Tem muitos Super. influencers maravilhosos. E a gente tem agora essa nova grade da Dia, né? Que eles fizeram. Você, inclusive, tava lá, ela ia vir gravar com a gente rolou essa grade. Você acha importante a Dia, né, fazer esse canal, Dia TV, pro nosso público, né? Não, amor, comunidade? pra internet, Pra internet, né? com É certeza. muito importante. Eu sempre fui admiradora de várias pessoas que estão envolvidas na Dia ali e sempre admirei de longe a Dia, né? Ali foi uma oportunidade que caiu num momento muito certeiro da minha vida. Eu tinha acabado de sair de um curso intensivo como apresentadora de TV e multiplataformas, e aí o convite veio assim como uma luva, assim, veio bem no momento que eu já estava concluindo esse curso, assim, por sinal, e foi um grande desafio que eu topei e tô amando muito. E acho que a Dia, sem dúvidas nenhuma, está ensinando muito como a gente pode transformar os meios de comunicação, tornar eles não só mais acessíveis, né, mas também um tanto quanto mais conectados com a internet, né? E você, além, então, do Projeto da Dia, também tem um podcast. Tenho. Conta pra gente. Olha, ela já tá sentindo. familiarizada aqui com o lugar, Tá, querida. menina, Ela já já sabe como é que é. Gente, o pod é pop, né? O pod é pop. E aí eu não podia deixar de ser pop e ter meu pod também, né? Bora. Mas o seu é só podcast mesmo, não é videocast. Né? É um podcast que o Vamos Sentindo nada mais, nada menos é do que um projeto que eu abracei muito para mim poder me propor a sentir, sabe? Porque eu acho que dentro da internet, na maioria das vezes, eu tô sempre falando sobre curiosidades históricas, sobre conteúdo, sobre... poucas vezes eu falava sobre a minha vida pessoal, poucas vezes eu falava sobre quem eu era e etc. E aí foi nessa linha, nessa narrativa que eu pensei em abrir mais um pouco, assim, o leque de possibilidades, falar um pouco mais sobre a minha vida, sobre os meus dilemas, sobre os corres que a gente só vê, os closes, né? Então, o Vamos Sentindo é um podcast semanal, toda segunda-feira, nas plataformas de áudio favoritas de vocês, pra gente poder falar um pouquinho sobre os dramas da vida adulta, pra gente refletir sobre essas pequenices. Tem episódios ali, inclusive, que eu tô falando não só sobre mim, mas também dessas jornadas de trabalho que a gente tem, que a gente não consegue conciliar as coisas. Enfim, É uma pôr a terapia em dia. Como é que chama? vamos sentindo. Vamos e bora sentindo. Vamos sentindo, gente. Falou que é sentir, é comigo. E o que eu tô sentindo é o telefone tocar, meu amor. Não Gente. diga alô, diga o pod é pop. O pod é pop! Oi, minha amiga! Ai, passado! Como você está? Oi, Gente, eu tô amiga. amando participar desse arquivo X de Giovanna Eliodoro, minha irmã, minha amiga, minha de fé. Minha de Gente, fé. amiga, pra mim Ai, é amigucha. tão importante ter você na minha vida, não só como amiga, como irmã, como sócia, como alguém com quem eu consigo dividir a vida e alguém com quem eu aprendo todos os dias. Nós já tivemos momentos incríveis, momentos péssimos, momentos sérios também. e sempre juntas. Momentos Você é uma bons, amizade ruins. que me mostra que eu, sim, sou uma pessoa que consigo crescer ao lado de alguém. E que consigo ser respeitada e amada. E é por isso que eu te amo muito, muito, muito. Ela é fofa E tenho uma demais, alegria gente. inenarrável de poder
dividir a vida, os negócios e os maiores segredos incrimináveis através do WhatsApp Segredo. com você. Te amo, muita chefe. Eu não queria ver esse WhatsApp, porque Pegar quem esse conhece a Bielo WhatsApp. fica dela do lado de 1 minuto. Imagina ter o WhatsApp babado. dela. Ela é Te amo, maravilhosa. amiga. Biela é Amei. maravilhosa, né? Tem podcast da Bielo aqui. Como é que Sim. surgiu essa amizade? Foi lá na Dia, não foi na Dia? Não foi na Dia, não. Foi muito antes da Dia. Eu lembro que a gente já tinha feito algumas campanhas juntas para marcas e etc. E aí a gente sempre se encontrava. E a gente falou assim, nossa, a gente se encontra, legal, né? Ah, legal. E aí, tudo bem? Tudo bem. Aí na pandemia, bem no início da pandemia, a gente fez uma formação junta com outras pessoas trans, que era uma formação para poder construir um projeto, né? E a gente não entendia muito bem o que era esse projeto, mas era um curso para a gente aprender a desenvolver ideias. E aí a gente se encontrava semanalmente online. E aí, dentro desses encontros semanais, eu comecei a vir para São Paulo a trabalho, e aí a gente começou a se encontrar com muita frequência, e a gente se via muito. Que incrível. Aí, quando eu mudo para São Paulo, literalmente a gente vira vizinha, né? Porque aí a gente morava na mesma rua, e aí a gente estava ali lado a lado, quase todo dia, fofocando, Então aí até futricando. hoje fofocando nesse WhatsApp, menina. Pois é. Se alguém pegar esse WhatsApp, vai ser mais do que o Nossa, quadro vai do. ser bomba. Vai ser mais do que Vai o ser quadro. bomba, gente. Vai ser como o quadro. Vamos falar que vai ser como vai ser o quadro. como, vai ser como. Vai ser Amo, como. Bielo. Um beijo, Beijo, gatona. Um beijo, Bi. Maravilhosa. Te amo muito, 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 muito. Sou muito grata pela sua existência na minha vida. Tava com saudade. Ontem a gente tava junta, né? Mas já tô com saudade. Giovana, essa aqui é a nossa pequena homenagem pra você. A gente amou ter você aqui, você contar um pouco da tua história, que muitas meninas realmente se inspiram por essa história linda, quem que você é, quem que você representa. Muito obrigado por você ter tomado o teu tempo e vindo aqui com a gente. falar Hoje um temos uma biografia aqui registrada. Ih, Ela já legal. deixou Gente. marcada a história dela em vários aspectos, mas hoje está aqui registrado uma cronologia gostosa pra saber de onde veio, quem sou, Já falou como que tá foi, casada, pensamento. tá casada, né? Então. Tô casada. Já, ela gente. assumiu. Lindíssima, menina, é Tô isso. tranquila. Mas muito obrigada, meus amores. Foi uma honra estar aqui. Obrigada também pela dedicação e pelo afeto de vocês em me chamar e insistir para que isso fosse real. E admiro muito. Espero que vocês tenham sucesso, uma caminhada muito longa, uma jornada de muito axé. Que vocês não só consigam viralizar, mas consigam realizar seus sonhos. Obrigada. viu? Obrigado Isso, você, obrigado. obrigado por fazer parte da nossa comunidade, obrigado por ser voz a meninas que precisam também de uma referência como a sua e ensinar muito ali ao nosso público, né? A como caminhar, o que fazer. E é isso, porque às vezes a gente acerta, às vezes a gente erra, mas o a importante é tentar. E eu queria que você falasse aqui pra câmera, pras meninas trans que estão começando essa vida de social media, de internet artista, né? Influencers. O que você falaria pra elas que não contaram pra você no começo? Qual a dica que você dá? Eu acho, amiga, que não me contaram que isso daqui é só esse brilho que a gente está vendo e só esse elan. Eu acho que por trás de muita grama verde que a gente vê aí dos nossos vizinhos, tem muitos dilemas, muitas dificuldades, muitos enfrentamentos, muitas tristezas e muitas mazelas, mas eu acho que, acima de tudo, isso acaba sendo nada quanto a gente sonha e acredita muito no que a gente é. Então, acho que não basta só sonhar e acreditar, a gente também tem que fazer o nosso corre, estudar, se dedicar. Então, se isso é um desejo, um sonho, vai na fé, mas também vai pelos livros, vai pelos ensinamentos, vai pelas que te antecederam, que certamente o seu futuro será ancestral e já está concebido. Meu bem. Falou que falou. Joga. Arrasou. Cadê as palmas, Maiara, pra ela? Maravilhosa! E vamos pros nossos apoiadores. Vamos lá. Quem tem aí? Quem vem aí? Quem nos apoia aqui nessa noite é Império dos Leques. A Império dos Leques faz leques personalizados e espero também ter a Império aí Presente pra você. no Transbaile, porque o leque não é só Olha, mais menina. um Já objeto coloca na de carteira. ventilar, é uma arma de militância. Pra secar a maquiagem é bafo, menina. É Bafo, babafo. tenho E já combinou com o teu jeans. Já veio de azul babadeiro, olha, pode é pop, eu acho. baby. Você aí que tem uma marca ou quer fazer uma festa, entre em contato com o Potter aí, aponta o QR Code na tela, Mayara, pra galera poder pedir o seu Leque personalizado. Tem também a nossa clínica. Não, agora é a nossa Blue Hairstyle, quem faz nossa beleza, ela que toma conta do nosso cabelo aqui no Salão 1838 no Jardim América. Um beijo, Blue. É isso. E a Show Cover, produções artísticas
artísticas. São mais de 15 anos no mercado, trazendo personagens para animar a sua festa. São mais de 300 personagens, onde você pode escolher desde uma turma grande a um personagem só. E também temos animadores de festa e tudo mais que a senhora possa imaginar. Fez o Pique, então, estamos indo. fez a festa, quer diversão, quer alegria? Show cover! Fez evento na nossa clínica de estética, inclusive tá convidadíssima, tá? Pra poder arrasar. E beleza.e. 18 aninhos, meu amor. Maravilhosa, tá? Pra vocês poderem fazer seu projeto verão, menina. Bumbum na nuca, arrasou com ponto E, tá bom? Giovana, obrigado por você ter vindo, maravilhosa. A gente vai ficando por aqui. Muita axé pra você. Vamos receber a senhora, gata. Vamos ficando E por é aqui. isso, amiga mulher. Até a gente. próxima. O Pode é Pop vai ficando por aqui. Tchau. Bora bailar. E agora você vai ter Internet para você. o Pode é Pop.